bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Episódio esse, né, Ju? O último de 2024. Exato. De 2023. É isso mesmo. Eu falo, nossa, Ju, mas já estou no clima já de 2024. É o último episódio dessa temporada, hein, pessoal? Porque em fevereiro nós voltaremos com tudo, com muita novidade pra vocês, né, Ju? Com tudo e muito mais. Só aguardem. E pra poder fechar com chave de ouro, nossa convidada hoje é mais... Todos os convidados são especiais, né, Ju? Mas essa aqui deu trabalho pra chegar, hein, gente? Então valoriza aí, viu? Porque nós estamos falando nada mais, nada menos da fisioterapeuta Rebeca... Heder. Rebeca Heder, eu me perdi nesse sobrenome, Rebeca Heder, pessoal. E hoje o nosso bate-papo vai ser incrível, porque a gente vai trazer informações sobre suspensão, sobre andador, o que pode, o que não pode. Então vocês aí de casa que têm essas dúvidas, fiquem ligados que vocês vão tirar todas as dúvidas, né, Ju? Fora dos intensivos, né? Eu quero saber tudo. Exatamente. Bem-vinda, né? Muito é um obrigada, prazer em receber você aqui no nosso podcast. E que bom que deu tudo certo, que agora você pôde vir, né? Você tá aqui conosco. O convite. Vocês têm um trabalho lindo. Obrigada. Ai, a gente só alinhar a agenda que a gente conversa. Isso. E a gente sempre começa, Rebeca, o nosso bate-papo, falando um pouquinho, né, sobre o nosso convidado, por que você escolheu essa parte da fisioterapia, né? E para muita gente que não sabe, a Rebeca também é dona proprietária do Espaço 7, ao meu ver, uma das melhores clínicas de reabilitação de pacientes neuro, viu, pessoal? Então, assim, ela vai contar um pouquinho aí para nós, né, do porquê essa ideia de abrir essa clínica. E conta aí. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Ju, Bruna, todo mundo que está assistindo. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, formada há 21 anos, e escolhi esse caminho justamente porque eu queria levar movimento e diversão. Sempre gostei de criança, meus pais tinham escola, então sempre gostei de criança, sempre gostei de movimento. Então levar essas duas coisas por meio da fisioterapia foi o que me moveu no começo. Trabalhei com adultos por uma época, mais das condições de saúde adquiridas na parte da vida adulta. Atualmente eu estudo a parte da infância, mas eles crescem. Então a gente acompanha de bebês, crianças, adolescentes e adultos. De condições de saúde adquiridas na infância, a minha especialidade, da criança e do adolescente, né? Então a gente... E daí, trabalhando, atuando depois de uns anos, eu queria fazer um espaço que fosse do meu jeito, né? Conduzir algumas coisas que às vezes eu não concordava num espaço ou outro, e eu queria montar as coisas mais ou menos do meu jeito, com uma equipe que tivesse a mesma energia. E aí, há 15 anos, surgiu essa ideia da Espaço 7. Já tem 15 anos o Espaço 7? 15 anos, Eu e meu marido é fisioterapeuta também, a gente se conheceu na faculdade, e ele é da fisioterapia ortopédica esportiva. A gente falou, poxa, vamos juntar um espaço que a gente possa conduzir da forma que a gente entende que é o ideal, o mais bacana para a reabilitação dessas áreas. Então, tem a parte da fisioterapia ortopédica esportiva, a parte da fisioterapia neurofuncional de criança, tem a turma que é especialista também em adultos, reabilitação com pilates, natação adaptada, enfim, várias áreas. Nossa, quanta coisa, Rebeca. A gente começou pequenininho, não desse tamanho, né? Quando eu falo que às vezes quando eu vou falar de equipamento, o pessoal fala, mas é fácil, a Rebeca tem um monte de andador, um monte de equipamento, mas ninguém começa desse tamanho, quer dizer, deve ter gente que começa, mas comecei com uma casinha, uma salinha e agregando aos poucos, entendendo também que a equipe que eu tenho hoje, né, de parceria, ela veio sendo agregada aos poucos, porque cada pessoa lá tem algo que se destaca muito. Então, uma equipe sensacional. Minha equipe é aquilo que a gente é mais forte junto. Então, a Espaço 7 não sou eu. Espaço 7 é cada um que está lá brincando, levando a turma para fazer movimento. E isso foi sendo construído ao longo do tempo. E lá é cheio de gaiolas, suspensão. Conta um pouco pra gente, Rebeca, sobre as suspensões. Quem pode usar e quem não pode usar? Quando é indicado? É só indicado nas terapias? Ou pode usar também na fisioterapia semanal, né, ali do paciente? Ou só quando está intensivo? Não. Suspensão, na verdade, a gente tem que pensar num princípio da física. Primeiro que nem todo mundo precisa de suspensão. Nem todo profissional só é bom porque colocou numa gaiola ou não, né? A gaiola de habilidades, que é o termo que é visto e foi mais popularmente divulgado depois dos métodos, né? TheraSuite, PediaSuite, ficou muito conhecido por conta da gaiola de habilidades, com uso de elásticos. Então, tem aquela foto clássica da criança com os 8 elásticos, enfim. É uma técnica, é uma estratégia. Agora, você suspender uma criança, você pode suspender com outros equipamentos.
Então, eu tenho algumas gaiolas, algumas estruturas de suspensão, mas que são utilizadas de forma pontual para a estratégia daquele movimento ou para aquele posicionamento. E sobre, que a Ju falou sobre estar dentro de um intensivo ou não, de forma alguma. A gente utiliza e muitas vezes os pais têm em casa para facilitar e viabilizar a atividade. Os pais têm gaiola em casa? Tem pais que têm. Às vezes a gente, de baixo custo, você consegue colocar gancho de rede no teto e você viabilizar com um colete, por exemplo, com um walking, que é um dos coletes que eu mais gosto de suspensão. E não é propaganda. Estava falando. É porque é bom. É porque eu gosto mesmo, assim. Mas existem várias formas de suspender, dependendo do apoio que eu quero dar. Mas lembrar que suspensão é uma estratégia. E suspender para quê? Né? Você está suspendendo para a criança brincar melhor, mas para treinar a marcha? Mas será que ela precisa aliviar o peso corporal e você não vai tirar alguns componentes importantes da marcha? Então, é assunto para um curso inteiro, né, de suspensões e entender que é uma estratégia terapêutica. Mas a dose ideal da suspensão varia muito do que você quer naquele momento. Eu falo que não é treinar a criança para andar na lua, aquela suspensão gigante, sair pendurando a turma no varal. Porque quando fala de suspensão, para aquela pessoa leiga vai achar, eu vou erguer só meu filho? De forma alguma. Não é muitas vezes é estabilizar. Às vezes a própria gaiola você pode trabalhar com carga, dependendo da altura que está o elástico, ele vai aliviar peso nos pés ou vai adicionar peso nos pés. Então, isso ou que só eu ia vai perguntar, estabilizar. quando a gente fala também suspender, dá a impressão que vai tirar o peso, né? E não, pode também baixar. Pode. A gente pensar numa física básica, né? Na resultante que eu vou ter. Então, se eu coloco 4 elásticos diagonais para cima, você imagina o Angry Birds, o desenho que a gente assiste? Aquele estilingue? O estilingue, o que é? São 2 vetores sendo tracionados para trás e quando eu solto, a resultante deles é ir para frente. Então, se eu coloco elásticos aqui para cima, qual que vai ser a minha resultante? Subir. Quanto mais para cima tá o meu vetor, mais forte vai ser essa resultante. Se eu coloco o elástico da cintura para baixo, a resultante vai ser adicionar carga. Então, eu tô pondo mais peso. Nossa, então, parece às vezes complicado, né? Tipo, é uma física simples, às vezes só para pensar, puxa, onde eu tô colocando, né? Nem todo mundo precisa de um monte de suspensão. Às vezes você adiciona carga, trabalha um sentado para em pé diferente, enfim. Então, é uma estratégia, por isso que a gente tem que olhar com cuidado para o que suspender, para quê? Quanto suspender. Né? Às vezes só quero aliviar um pouquinho. Quem olha assim, né, a criança com aquele elástico fala, nossa, mas tá fazendo o que ali? E conforme você explicou, né, está para cima, tem uma função. Quanto mais alto está, né, quanto mais para cima, mais está suspendendo. E você quer aliviar tudo isso mesmo? Né? Qual é a diferença do... será que você consegue explicar assim? Porque as pessoas, elas assimilam muito gaiola com pediasuíte e terasuíte, não é? E tem diferença? Qual que é a diferença? O terasuíte e pediasuíte são métodos, foram metodologias criadas com base num protocolo de tratamento intensivo que compõe a veste, a gaiola e o protocolo de carga horária para fortalecimento, né? A gente vai falar de intensivos daqui a pouco. São 2 marcas, são 2 empresas diferentes. Existe fora do Brasil o NeuroSuite também. NeuroSuite? Em Salvador, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Mas em Salvador eu acho que tem um centro que tem uma das vestes e o Adele Suite. Mas o mais divulgado realmente é TerraSuite, dependendo do país, PediaSuite. Enfim, são 2 empresas, são 2 métodos. Então, quando você vai fazer um curso, você tem que ir credenciado pelos instrutores do método. E compõe também a veste, não somente a veste, somente a gaiola, é o protocolo, né? Combinado dessa estratégia terapêutica. A gaiola é um equipamento. Então, tem pessoas que podem comprar uma gaiola, mas não é porque tem uma gaiola que vai falar que está fazendo TerraSuite ou PediaSuite, tem que estar formado nisso. Porque já aconteceu de uma amiga minha falar pra mim, a minha filha tá fazendo PediaSuite, ela tá usando a gaiola. Eu falei, que não. Usar gaiola, fazer um protocolo com um terapeuta formado nesse método é outra. Mas, Rebeca, qual que é a diferença do PED e do Tera? São 2, não me coloca em saia justa. São 2 empresas, na verdade, né? Antes veio o TerraSuite, né? Criado pela Isabelle, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Não, sem querer te cortar, a roupa é igual? Elas são parecidas. Que assim, eu não sou a pessoa que mais utiliza as vestes, né? Atualmente a gente acaba optando por outras formas da reabilitação, mesmo intensiva. As vestes, assim, não são minha primeira escolha. Não são para todo mundo, obviamente, como nada, né? Reabilitação então, assim, as minhas são mais antigas, digamos assim. Então, talvez eu possa estar
me equivocando em algum componente que diferencia uma da outra. Mas existem, são patentes diferentes. Então, a composição de um elástico pode variar, a composição do brim, da veste, a quantidade de ancoragens que você coloca, isso vai variar, entendeu? Mas elas têm o mesmo objetivo, assim, Tem, assim, no grosso dos métodos, são semelhantes, né? Tem uma ordem de criação do TerraSuit antes do Pédia. Alguns países têm mais divulgado um ou outro. Como o Adele, como o NeuroSuit, e no começo lá foi o Penguin Suit, enfim. Mas daí cada região vai tendo suas diferenciações e as empresas também. Ok. E hoje em dia eu não sei como estão as formações também dos terapeutas, faz muito tempo que eu fiz. Rebeca, vamos dizer assim, o andador e a suspensão são assuntos que estão ali atrelados um com o outro? São estratégias, se a gente pensar, são estratégias. A gente pode, inclusive, usar essas duas estratégias com o mesmo equipamento. O equipamento andador pode adicionar suspensão de peso, dependendo da regulagem que eu coloco. Se eu coloco um selim, por exemplo, né, na criança, por baixo do quadril, e subo o ajuste do andador, eu estou suspendendo o peso corporal dele. E eu não estou usando gaiola. Eu posso usar a estratégia de suspensão, né? Caramba, em um dispositivo móvel de auxílio de marcha, entendeu? Então, a suspensão não é só gaiola. Suspensão é uma forma de você aliviar a carga corporal, parcialmente ou totalmente, dependendo do quanto eu ajusto aquilo. Então, posso tirar totalmente o peso. Eu estou num pós-operatório, tenho uma luxação de quadril completa que impossibilite eu ficar em pé, que a gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu não posso pôr peso na perna da criança, por exemplo. Ou ele está com gesso, contraindicado descarga de peso. Então, eu falo, descarregar peso é uma coisa, ficar em pé com suspensão total é outra. Você pode verticalizar sem descarregar peso. Então, você pode privar. Então, assim, claro, olhando, né, cada condição de saúde, mas não é porque não pode descarregar peso nas pernas que ele não pode ficar vertical. E o vertical já dá muitos benefícios. O ideal do mundo é 100% de descarga de peso, tudo. Mas eu posso utilizar essa estratégia, suspender o peso corporal para, por exemplo, não andar com o joelho agachadinho, que é aquela marcha agachada, né? Que algumas crianças apresentam, dobrado, ou por fraqueza, ou enfim. Tem que olhar o componente, porque está agachado. Nem sempre é fraqueza, muitas vezes pode ser encurtamento, pode ser uma questão sensorial, pode ser várias coisas, visual. Mas eu posso, se for uma fraqueza, por exemplo, e eu adiciono suspensão parcial de peso, imediatamente eu vou reduzir esse agachado. E eu posso auxiliar. Tem criança que às vezes prejudica, né? Às vezes algum colega manda um vídeo, enfim. Mas ele não está conseguindo sair do lugar. Mas está muito pendurado, está muito suspenso. Então não tem atrito do pé no chão. Aí ele não consegue andar com muita suspensão, entendeu? Como que vai, né? Uma vez eu já vi um vídeo onde coloca o andador na esteira para a criança poder andar. Sim, pode ser. É uma estratégia também. Principalmente quando eu quero transferir aquele aprendizado específico do posicionamento ou da suspensão, que a criança vai transferir isso do andador para o solo, eu posso fazer essa transferência dando a realidade de suportes, né? O mesmo tipo de apoio. Porque a gente pensa assim, eu treino com a criança, eu quero que ela melhore. Meu desfecho, que a gente chama assim. Então, os pais trazem, olha, eu quero que ele melhore o andar com o andador na escola. É uma meta. Então, a família trouxe esse objetivo, que nunca é demais destacar que o objetivo é da família. Estamos em 2023, quase 2024. Então, quem traça o objetivo é a família, ou a própria criança ou adolescente, quando ele é capaz de se comunicar com a gente. Então, trouxe, puxa, eu tô ficando muito cansado para chegar no corredor que vai chegar para minha sala de aula. Eu quero melhorar isso. Então, vamos melhorar a navegação com o andador ou a resistência. A estratégia sendo traçada com aquele andador, ou a criança está estranhando o suporte do tronco do andador, faz mais sentido para vocês se a gente coloca numa gaiola com elásticos, onde a sensação ela é elástica durante o treino de marcha na esteira, ou quando eu coloco o mesmo suporte que ele vai ter no corredor da escola. Se eu consigo me aproximar o máximo possível da realidade, eu tenho mais facilidade na transferência do aprendizado. Quanto mais eu consigo mimificar o ambiente real, os componentes desse ambiente, a transferência do aprendizado para a vida real vai ser muito mais fácil. Então, isso eu falando de um treino na esteira com o andador, mas a resultante vai ser depois eu treinar esse andador no solo. Porque a percepção dele de deslocamento no espaço é outra. Então, a gente precisa transferir esse aprendizado. E mais para frente, tendo chance, é ir para a escola ou ir para uma calçada. Porque o chão da minha clínica é um. É isso né? mesmo. O pátio de uma escola é outro. Eu preciso entender
como que é essa calçada da escola, o que está acontecendo. Então, a gente tentar trazer o mais real possível. E daí, sim, um andador em cima da esteira é uma estratégia, que não é melhor ou pior do que uma gaiola com a esteira no meio, ou o terapeuta segurando na cintura, ou a gente andar fora da esteira. Depende do objetivo. O que você quer com isso? Eu falo que nós, terapeutas, a gente tem que estar pronto para... Eu estou atendendo seu filho. E do nada você vira, não, mas o que você quer com essa atividade? Tem que estar na ponta da língua, porque se não está na ponta da língua, como que eu estou fazendo uma coisa que eu não sei o que eu quero? Né? Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que estar toda hora pensando o que eu quero com isso. Porque eu costumo brincar que a neuropediatria, ela é fácil de ficar bonitinho. Né? Fofinho, porque é lindo, né? nosso trabalho, né? A gente é suspeito para dizer, porque é maravilhoso. Então, puxa, eu vou pôr numa gaiola para pular. É uma imagem linda, instagramável. Isso é verdade. E o que eu quero com aquilo? Para essa criança. É importante para ela? Faz parte da meta que a família me trouxe? Então, estou usando isso como uma estratégia. E prescrever um andador também é muito importante, né? O que então a família tem que ter de informação e o profissional? O que ele tem que passar de informação para a família na hora de prescrever esse andador, né? O que a gente deve levar em conta? Até de acessórios, né? Que podem ajudar. N acessórios, né? Acessórios, Tem, né? tem. É um mundo, né? Eu digo assim, hoje no Brasil, a gente tem quase 20 modelos de andador. Nossa. Nossa. Então assim, é um mundo. E não é porque é o andador mais caro que vai ser melhor e o mais barato vai ser o pior. Se essa lógica fosse simples, a gente facilitava muita coisa. Então, os andadores, eles vão variando. Mesmo dos modelos mais simples, eles têm peculiaridades. Tem alguns bem similares e outros que variam. Então, o que a gente precisa saber é que, assim, que suporte eu quero dar? Que apoio essa criança está precisando? É anterior, é posterior, é mais dinâmico ou é mais estático? Ele vai usar as mãos apoiando na estrutura, ou uma estrutura hands-free, assim, sem apoio das mãos, para a criança manipular brinquedo e o dispositivo vir junto com ela. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa saber pro andador. Eu digo assim, existem andadores muito bacanas, infelizmente no Brasil muito caros. Muito. Mas, assim, eu não sou uma terapeuta, eu sempre falo para os pais, quando vem para uma avaliação comigo, eu falo, jamais você vai sair e daqui eu vou falar, ó, só esse andador serve pro seu filho. Porque é muito cruel eu falar isso. De repente, um andador custa 50 mil reais. E aí? Se eles não conseguem comprar 50 mil, é melhor ficar no sofá? Dá até um dó na garganta. Né? Assim, 50 mil reais. Tem andador de 60 Tem. aqui no Brasil, né? Então, assim, e aí? Só ele serve? Só ele serve? Eu tô sendo cruel com essa família que talvez não vai conseguir adquirir. Eu tô adicionando frustração. Tá. E eu não tô dando solução para essa criança estar em pé em movimento. Então, que seja um andador de PVC, mas essa criança está verticalizada e está se movimentando, é melhor do que nada. A Nossa, gente tem um mundo ideal, uma boa, né? Esse andador de PVC, existem tutoriais na internet. Puxa, não vai se comparar com um andador X de alumínio ultraleve, com rodas ajustáveis, é claro que não vai. Mas é melhor do que nada. É melhor do que estar no sofá. É melhor do que estar sentado, do que estar deitado. Eu Está fiz promovendo na época oportunidade. da pandemia pro Pedro de PVC. E deu certo? Deu certo. Ele usou. E aí desmontava uma parte, eu levava lá pro meu sogro. Sogro, arruma aqui. Aí, Já tive pais que fizeram com serralheiro, andadores. Então, assim, é o que é possível. A gente, assim, às vezes a dificuldade do PVC, primeiro, assim, você trazer estabilidade. Então, eu falo assim, testem, né, para os pais. Testem, mas testem com segurança, obviamente. Então, ter a relação de peso com a estrutura que está sendo usada. Para os pacientes níveis 4 e 5, assim, crianças que têm um comprometimento motor mais grave, muitas vezes vai ter alguma questão de ajuste de suporte de tronco, suporte de quadril. As rodas, né, são o principal custo do andador, para a gente conseguir uma roda boa, unidirecional, que o andador não vá para trás, enfim. Nossa, quanta coisa. Tem um monte de coisa, mas de novo, é melhor do que nada, né? Talvez é a única forma dessa família proporcionar a criança estar em movimento em pé. Então parece um contrassenso, porque, poxa, eu trabalho com isso, eu dou curso disso, eu vou falar, faz um de PVC. Não é meu ideal, mas assim, é a única chance que a gente tem de verticalizar essa criança e dar a oportunidade dela se movimentar, faça um de PVC. Pelo menos não tá parado. Não tá parado. Algum movimento é melhor do que nenhum movimento, né? Com segurança, sem se machucar. Então, assim, tem muita coisa para saber, né? Dos profissionais pesquisarem, mas os pais também pesquisarem.
No meu Instagram tem um monte de conteúdo lá de graça, para entrar lá e Tem mesmo. olhar, puxa, não tá dando errado, é a roda que não tá ajustando, é o quadril que tá errado, tá amarrando muito a mão. Por favor, não precisa amarrar a mão das crianças no andador. Não é porque tá lá um suporte de antebraço que você vai sair amarrando, porque muita criança só vai deambular com movimento de braços. Então, a gente tem que achar o equilíbrio entre o alinhamento ideal e um alinhamento funcional. E talvez no andador, naquele momento, a proposta seja permitir uma anteriorização de tronco, permitir um movimento mais amplo, distônico, para que a criança se movimente. Então, daí entra um embate ali, às vezes, de condutas de Você comentou aí que tem mais de 20 modelos de andador, né? Quais são os mais comuns hoje que você costuma fazer a indicação? Isso. A gente tem fases da moda, né? De alguns andadores que também falam, queria muito vê-lo num grilo, num Kidwalk, o Rifton, assim. E são marcas, né? Que são marcas, marcas e modelos, né? O grilo é um modelo, o Kidwalk é um modelo, a marca deles é a Hermès, a Prime Engineer, são marcas. E a Rifton é a marca e o modelo é o Pacer, por exemplo. Então, assim, acho que é até bom eu fazer um esclarecimento geral que a gente estava falando na sala antes, que eu não tenho patrocínio de nenhuma marca, não tenho patrocínio, por favor. E gosto de não ter, porque eu gosto de falar bem e falar mal de qualquer estrutura, ter liberdade para isso. Então, quando eu falo de marcas, assim, eu não vendo andadores, porque eu não quero ter nada, nenhum vínculo comercial com isso. Então, assim, a gente tem alguns mais comuns, quando você olha, né, a gente estava falando do Mercury, por exemplo, do Brasil. Hoje é uma fabricante brasileira que está fabricando um andador posterior mais simples, quando a gente fala, né, Mielo, PC nível 3, alguns níveis 4 conseguem um Mercury. E é um andador de R$1.000, R$1.000 e poucos. Tá mais acessível, né? E esse grilo aí? O grilo, dependendo do tamanho, da quantidade de acessórios, ele vai a partir de 19 mil, 20, 28. Mas quem é o público italiano. Desse Depende, grilo? ele vai de um nível 3 ou um mielo baixo. Mielo também? Até um nível 5. Então, é um andador que ganhou o coração muito das famílias, porque ele tem um pistão lateral. Então, você pega um tamanho M, você consegue atender uma criança de 4, 5 anos até minha altura de suporte, por exemplo. Então, ele tem uma linha de curso de durabilidade muito boa. O grilo. Mas assim, eu sempre falo que não existe um andador ideal. Não tem. Né? O andador ideal é o que a família consegue comprar, que a criança fica bem alinhada e com essa consegue se movimentar. Esse é o andador ideal. Não adianta falar, não, vai ser o grilo, vai ser o Kidwalk, que é o ideal. Tá, mas é real para essa família comprar. Se eles não conseguem adquirir, não é um andador ideal para essa família. Não é? É ideal para mim, no meu olhar biomecânico, no meu olhar da fisioterapia. Mas se não chegou na casa dessa família para ser utilizado, ou chegou na casa, mas não cabe no carro, não cabe no apartamento, a criança não consegue se movimentar, não tem lugar para andar, ou a roda é pequena, não é bom para as calçadas, não é ideal. Porque querendo ou não, tem uns andadores que acaba sendo bem largo, esse Rifton. Tem andadores que acabam sendo de 84 de largura, principalmente para adolescentes e adultos, né? Tamanhos M, G, precisam ter uma largura maior para ter uma estabilidade maior e não tombar. Uma criança mais alta. Então, a gente tem que olhar isso. Puxa, é um andador que está sendo solicitado para andar dentro de espaços pequenos. Eu preciso olhar isso no andador. A roda dele me diz muito, né? A roda é um universo à parte. E você tá falando do andador, também entra essa questão também de acessórios, né? Porque eles uma combinação limite. Vendem o andador, mas tem os acessórios também, que compra para poder se adequar de acordo com a necessidade do paciente, a combinação dos acessórios. Tem algumas empresas que vendem meio que o combo. A gente ainda está passando pelo luto da Movicorp ter parado de fabricar no Brasil, que é uma das fabricantes brasileiras. A gente tem poucas fabricantes brasileiras de andador. A gente tem a Vanzetti, que fabrica o Europa e o Explorer. Tinha a Movicorp, que fazia o Joy. A Mercury faz o mais levinho, né? Um andador de 4 rodas, de 2 rodas. Os anteriores mais simples, mas... E só, será que eu não estou esquecendo de ninguém? Que depois abri com ninguém. Ou sei lá, até vira o podcast, alguém lançou uma empresa. Mas as maiores empresas brasileiras são essas. Então, de resto, a gente depende muito das importações. E aí que é o problema, porque o governo tarifa, chega muito caro e fica difícil para os pais comprarem. A gente tem perfis no Instagram que vendem, né? São espaços de anúncio, de revenda, que eu acho muito bacana. O Inclua no Inclusa, né? Eu acho assim, um espaço genial. Incrível. Foi genial. Porque não cabe mais o seu filho, você tá lá para vender uma pessoa. Tá dando oportunidade para as mães ter aquele produto que teoricamente nunca que ela ia conseguir comprar um novo, né? Exato. Com valor mais acessível. Com valor acessível. E para quem tá precisando talvez comprar um outro de outro tamanho, consegue vender
Então, a gente consegue circular. Às vezes até isso, troca, né? eu já vi lá mães fazendo trocas de Espaço de legal, doação, né? Então, isso acaba viabilizando muitas vezes. Os pais só têm que se atentar com os acessórios, porque é isso que você perguntou. A quantidade de acessórios, assim, a combinação delas é infinita. Então, não tem assim, se você me falar, puxa, é um mielo, altura tal. Não, é esse andador, não preciso nem conhecer a criança. Não dá pra saber. Então, né? isso que às vezes me gera dúvida. Existe um padrão? Porque às vezes a gente vê aqueles vídeos, né? Mielo fica melhor com o andador posterior. Mas eu já vi tanto também o pra frente. Existe um padrão de paralisia é esse andador, mielo é este andador? Não, a gente não tem. Assim, a gente tem. Existem alguns estudos que comparam biomecanicamente, né? Enfim, daí fica mais complexo assim, a análise do andador na frente, atrás, né? Que é o anterior, para quem não sabe o que é o posterior, o andador a estrutura está atrás da pessoa. E o anterior, ele está à frente da pessoa. Então, se a gente pensa no nosso universo da neuropediatria, eu quero a criança no andador para ela estar em pé, para vir numa mesa brincar, para chegar com um amigo. Eu quero um chassi ali, uma estrutura na frente dela, ou não seria melhor um campo aberto, que a gente chama, e um andador atrás dela? Então, assim, cerca de 90% das prescrições que eu faço são andadores posteriores. Existem modelos que são reversíveis. Então, eu pego um Rifton Pacer, dependendo de como arruma a rodinha, ele vai estar anterior ou posterior. Não é que é ruim o anterior, depende da proposta, né? Como vai ser utilizado. Se a gente está falando de mielo, essa criança ela vai explorar o ambiente e o andador posterior, os principais estudos que tem, né, as publicações, ele vai trazer um alinhamento biomecânico mais favorável. Porque o andador à frente da pessoa, a tendência é que o corpo dela esteja fora da estrutura. Então a gente olha uma senhorinha andando na rua, com aquele andadorzinho na frente. É isso mesmo. Joga o corpo pra frente, né? Depois vai junto. Vai, depois ela tá fora do esquadro da estrutura do andador. Então isso assim, tem a tendência a gerar desalinhamentos. Então não fica tão biomecanicamente favorável esse alinhamento para a maior parte das crianças. Tem criança que só se dá bem com a andador anterior, é que é a minoria. Então, assim, um certo padrão que você perguntou, né, Ju, assim, não é um padrão, mas a tendência é que os alinhamentos fiquem melhores com o andador posterior. E se a gente pensa na interação, na participação, ele posterior, ele também deixa um campo mais aberto. Por exemplo, está na escola, chegou numa mesa de pintura, de aula de artes. Eu quero liberar esse espaço para minha criança estar de pé aqui, ó, olhando para todo mundo. Chutar uma bola, então isso facilita. Mas aí tem alguns que são reversíveis, né? Mas os andadores mais simples, né? Para mielo e PC nível 3, principalmente, os mais comuns são esses posteriores. Mas a gente tem, assim, acho que quase 7 modelos. A gente tem Mercury, Nurmi, Nimbo, Clip, Kaye, Crocodile e o Nurmi do Tobok. Falei 6, 7, Não, e daí dá pra fazer um grilo e um pacer também, simplesinho, né? Mas daí inclusive, o meu filho Otávio, ele usa o andador posterior. E quando ele foi fazer um treino com esse andadorzinho na frente, ele só fazia cair. Ele não tinha equilíbrio, ele só caía. Inclusive, até consegui gravar um vídeo, eu toda empolgada, né? Ele vai andar com o andador. Na primeira ele caiu e se estabacou no chão com o andador. E quando ele pegou o posterior, tipo, ele pegou e foi. Foi a maior... É porque eles ficam mais alinhados, né? Ele está dentro da estrutura, né? E quando a mão ela vem aqui alinhado no tronco, ou levemente à frente, dependendo, algumas elas um pouquinho mais altas, a gente precisa de uma manopla mais alongada, né? Que é o Crocodile dá, por exemplo, o Explorer da Vanzetti dá também, que eu esqueci dele na lista, por isso que eu falei que eram 7. É que o Explorer também com baixo apoio, ele vai virar um andador de suporte baixo, né? Então ele atrás, ele tende a trazer também os ombros, ângulo de cotovelo, de punho, e daí a descarga de peso vai descer sobre os pés e não fora da base de suporte. Base de suporte, assim, imagina você põe um holofote aqui em cima, onde vai fazer a sombra ali. Se eu tô com o andador à frente, eu tô saindo dessa área, né? Então eu tenho que ficar retomando o equilíbrio a cada passo. Nossa, muita informação. E tem até andador que tem até uns banquinhos também, né, Rebeca? Tipo, tem, assim, vários têm o banco de descanso. O Mercury também lançou com banco, Nurmi, todos esses. Acho que o único desses que eu falei, né, Nurmi, o único que não tem é o Explorer, o acessório. E daí é o que a gente tá falando, é acessório. Então, quando você compra um andador esse simples, por exemplo, ele pode ser de 2 rodas ou de 4 rodas. Isso é importante ver. Tá? Então, assim, o deslize, a inércia dele com 4 rodas vai ser muito maior do que um andador de 2 rodas. Voltando para senhorinhos, né? A maioria dos idosos, antigamente, eram só esses de 2 rodas e 2 pontinhos de apoio simples.
Daí você tem 4 rodas, você desliza muito mais, o que pode tornar difícil para algumas pessoas no começo do treino. Mas a gente tem esses com acessório de um banco que rebate. Então a criança anda, cansou, vai sentar para conversar com os amigos em algum lugar, rebate o banco e senta. É um opcional também. Você falou, Rebeca, sobre a postura, né, que descarrega o peso bem no pé. E isso é uma polêmica, né? Quando colocar as crianças em pé? Né, porque a gente vê tantos acessórios, assim, não são todas as clínicas que tem, mas é possível adaptar. Mas por que as pessoas não fazem? Por que elas não colocam? Tem esse medo, né? Sendo que é tão importante, né? A gente que é mãe já sabe que é importante. Por que não colocam? Por que não colocam? Qual que é o preconceito, né? A gente tem uma coisa que chama assim, então assim, por que não colocam? Eu acho que tem barreiras a gente fala, né, que é a teoria hierárquica do desenvolvimento motor. Então, achava-se que era algo assim, você precisa primeiro, e a gente olha para um bebê típico de desenvolvimento, esses marcos motores, que hoje em dia já mudou também essa questão de nomenclatura, mas a gente olhava o quê? A criança começa a controlar a cabeça, depois ela começa a se esticar, controlar o tronco, dela vai sentar sem apoio, depois ela se puxa para em pé e depois ela anda de lateral, depois anda para frente. Então, existe mais ou menos essa sequência. E isso, antigamente, nem tão antigamente, né? Antigamente, poxa, eu aprendi isso na faculdade. E a gente já derrubou isso há muito tempo, essa teoria. Então, acredita-se até hoje, alguns profissionais que acabam estando desatualizados, e eu não tenho uma forma mais delicada de falar isso, porque é desatualizado há muito tempo. A gente tem muito conteúdo na literatura científica que embasa isso. Todo corpo precisa estar em pé aos 9 meses, né? E aqui, até, às vezes, fisioterapeutas trabalham com bebês típicos com algum atraso por questão de UTI ou privação ambiental. Ok, essas crianças, a gente está falando de outra criança. Agora, quando eu estou falando de crianças da área da fisioterapia neurofuncional, essas crianças precisam ter vivências em pé aos 9 meses de idade. Puxa, mas se meu filho tem 8 e está se puxando para em pé, eu não posso deixar? Não, deixa, né? Ele pode. O meu segundo filho, o meu filho do meio, andou com 9 meses. Ah, não, mas eu tinha que segurar porque é com 12 a marcha? Não, ele estava no processo dele ali. Então, a gente tem uma janela de adquisição de marcha dos 8 meses aos 18 meses. Isso daí a gente está falando que uma criança típica, né, uma criança com desenvolvimento motor sem nenhuma alteração neurofuncional, ela vai ter uma janela de tolerância nisso. Mas o andar, ele é resultante de várias coisas que foram sendo aprendidas. Agora, a gente está falando de crianças que voluntariamente não vão se puxar para ficar em pé. Não controlaram a cabeça com 9 meses. Puxa, bateu 9 meses. A cabeça ele está precisando usar um colar cervical, está com apoio. Eu ainda vou ficar trabalhando um prono, que nem é prono, a melhor forma de você estimular o controle de cabeça. Trabalhar prono de uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. 9 meses, ele vai vivenciar o em pé. Não vai deixar de trabalhar outras coisas, não vai deixar de trabalhar a aquisição do sentado. Mas em pé, inclusive, ele vai ter mais oportunidade de interação, desenvolvimento de musculatura ocular, desenvolvimento de respiração, padrão de respiração, circulação. A gente tem muito benefício de ficar em pé. O corpo humano é feito para ficar em pé. Mesmo que ele não adquira sozinho, ele precisa ser colocado. Para isso existe parapódio, existe tala, existe perna de mãe, de pai, de sofá para apoiar. E não é só porque não tem um parapódio, um andador que não vai ter vivência em pé. Mas sim, ele pode ter já a partir desse momento. E andar, né? Vivenciar, trocar passos, 11 meses, 12 meses, você já pode ir treinando essa troca de passos. Tem uma história engraçada. Há uns 4, 5 anos, uma mãe, eu estava avaliando uma criança de 11 meses. E aí, com paralisia cerebral, nível 4, e daí eu terminei, né, a avaliação ali, vendo trocas posturais, transferência, manutenção de postura. E daí, no em pé, ela me mostrou um passinho, assim. Eu falei, você tá querendo ir pra mamãe? Porque a mãe estava aqui na minha frente, vamos até lá, não sei o quê. Ai, ela vive fazendo isso, o fisioterapeuta briga, fala que não é pra andar com ela, porque ela não senta ainda. Ai, mas ela adora andar. Daí eu falei, não briga com ela, deixa ela andar, que lindo esse passo que ela tá mostrando, poxa vida. Ela não senta, então ela não pode andar? É isso? Não é. Mas assim, é na cabeça de alguém. Que tá errado. Não controla a cabeça, não pode andar, não senta, não pode andar. E ela trouxe isso, eu falei, não. Ela pode, ela deve, ela tá mostrando que ela tá afim, já tá pronta para isso. Precisa de controle de apoio de tronco. Então, para isso a gente tem tecnologia assistiva,
de baixo custo, de alto custo, mas um suporte para ela vai vivenciar a marcha e vai ganhar várias outras coisas. Ela vai desbloquear outras fases ali da aquisição motor e cognitiva, né? Então, precisa estar vivenciando isso, com certeza. E eu lembro que ela falou, não pode. Ai, não faz isso, porque o terapeuta briga comigo. Eu falei, não, e nesses vamos casos conversar. vem o andador também, né? Que tem o suporte aqui andador de, com suporte de de tronco. E quem pode usar e quem não pode usar andador? Tem essa questão também. É, Existe alguma contraindicação? Assim, eu digo que é geralmente a minoria, né? Que não pode estar. A gente tem que pensar assim: você está vertical no andador. Você pode estar com descarga de peso ou sem descarga de peso. Então, todo mundo, a partir dos seus 11 meses, 12 meses, que não conseguiu deambular ou não conseguirá suportar seu próprio peso corporal ou se equilibrar no espaço sem dispositivo de apoio, precisa de um apoio, né? Então, você vai precisar do andador. Agora, a contraindicação, isso raramente com 12 meses vai ter uma luxação de quadril, né? Daí falando da paralisia cerebral, uma luxação pensando em vigilância. Mielo também com luxação, ela vai precisar estar em pé e vai andar também. Então, também não é uma contraindicação. Existem poucas contraindicações absolutas para não estar em pé. Descarregando peso. Então, a gente tem uma luxação de quadril, tem que acompanhar com o médico ortopedista e negociar. Eu falo, a gente, fisioterapeuta, e os pais também, negociar, não pode descarregar peso, não pode ficar em pé. Eu falo, peraí, não pode ficar em pé ou não pode descarregar peso? Porque tem essa crise mesmo, você vai no médico, ele fala uma coisa, o ortopedista, aí você vai na física e fala, então mas o fisioterapeuta, com ali, certeza, né? Pelo amor de Deus, você não pode fatiar a criança ali e ninguém se conversa de forma alguma. E às vezes a gente vai junto na consulta ou entra em contato por telefone, peraí, só para eu entender. Ele não pode descarregar peso porque a gente está preocupado realmente com a luxação de quadril ou com uma osteoporose intensa, enfim. Mas eu posso verticalizá-lo. Pode. Eu posso ajustar o suporte parcial de peso, usar uma suspensão no andador, ou na gaiola, ou no trilho, no que for, para ele vivenciar um em pé. Olha, eu vou ser sincera, eu sempre vou pelo fisioterapeuta, porque o médico tá engessado dentro do consultório. O terapeuta, ele mais dia a dia. Mas eu vou defender nossa turma médica, assim, eu acho que os dois lados precisam se conversar, obviamente, e tem se conversado mais. Mas a gente ainda encontra muitas vezes essa barreira, né? E daí, assim, defendendo a nossa classe de físio, escrevam bons relatórios, gente, sabe? Assim, mostre o seu ponto, o seu trabalho, o que você está vendo com essa criança, o que você quer ver com essa criança. E daí os pais vão levar esse relatório para o médico. Então, assim, eu tenho um argumento ali, porque que eu entendo que é importante meu paciente estar em movimento, porque que eu entendo que é importante ele estar em pé. Porque, às vezes, o médico nem sabe, talvez, que existem recursos de você verticalizar sem descarregar peso. É isso mesmo. Exato. Então, assim, se a gente não se conversa, puxa, daí é difícil, né? Porque ele não está na minha prática clínica. E eu não estou na dele. Então, a gente tem que se conversar de pós-operatório, de exames de rotina, de tudo. E é por isso também que o profissional de fisioterapia, né, ele tem que entender também o relatório do médico, né? Claro. Entender ali, isso não pode, mas eu posso fazer de outro jeito. Igual o andador suspenso. Eu não sabia que dava pra suspender no andador. Eu também não fazia ideia, muita não coisa, fazia né? Sobre a descarga de peso, que mesmo no andador você pode estar sem a descarga de peso. Isso eu achei incrível, porque abre uma porta, assim, de oportunidades para as pessoas que, imagino, têm um problema no quadril, né? E não podem descarregar ali. Mas isso não impede elas de estar em pé, de vivenciar, né? Experiências. Eu tenho uma frase que eu costumo falar nos cursos, assim, que eu falo assim, você quer saltar de paraquedas. Você tá querendo aprender a voar saltando de paraquedas algumas vezes? Não, você quer vivenciar aquilo. Você vai fazer um mergulho com um cilindro, né? Você vai virar peixe? Você acha que fazendo 10 vezes ou um intensivo de 3 semanas de mergulho, você vai aprender a respirar embaixo d'água? Não, você está vivenciando aquilo. Para muitas pessoas, né, com comprometimento motor mais complexo, onde a gente não tem o que é falado de prognóstico de marcha, ou seja, o deambular sem apoio não é algo real para hoje, como expectativa de aquisição motora, isso não contraindica esse indivíduo para vivenciar, experienciar estar em pé, descobrir outras coisas, estar em pé com auxílio. Andar com andador é uma forma de andar, não é? Bruna usa óculos, e uma forma de andar que talvez vai ser utilizada a vida toda, não sei. É uma forma de enxergar. Ninguém sabe, é enxergar. Você não utiliza óculos por 2 anos para daqui a pouco não precisar mais. Não, você enxerga muito melhor de óculos. Claro. Então, se a gente vai falar de órtese, puxa, daqui a pouco não precisa mais de órtese, eu não sei. Hoje ele precisa. Hoje, se ele está com andador, se está com uma veste, se está com uma órtese, ele fica muito melhor. Com isso, ele consegue
correr na pracinha, brincar com os amigos, a gente consegue prevenir um monte de deformidade ali. Que bom que existem esses recursos, eles não são um atraso, né? E para os pais, eles falam assim, não existe um pódio onde, puxa, estava com o andador, estava na cadeira, daí da cadeira foi para o andador, do andador foi para a bengala, e da bengala soltou, chegou, correu. Algumas crianças percorrem essa linha, né, de níveis de apoio. E outras não. E outras vão correr com o andador. E que bacana que ela tem um andador para poder vivenciar a corrida. Vão correr com a cadeira. Vão correr com a cadeira. E vão ser independentes pra caramba. Esportes. Porque talvez com o andador, por mais que eu seja defensora de andador, o andador, ele muitas vezes não leva a minha criança de uma forma eficaz, eficiente no seu desempenho, né, na escola, com o andador, porque ela está cansada. Então, o andador, ele pode ser para ambientes menores, momento de terapia, para um passeio mais pontual. Mas na escola, talvez a cadeira manual, a cadeira motorizada, esse carinha consegue correr com a turma toda pelo pátio. Isso é uma forma de locomoção eficaz. Eu consigo andar sem apoio. Para vir da clínica até aqui, eu vim de carro. Quer dizer que eu não sei andar? Não, mas eu utilizei um meio de transporte que me faça ser eficiente, economizar energia, economizar tempo. Então, existem várias formas de se locomover e todas elas são importantes e podem ser utilizadas. Tem um paciente que, para ir na casa da avó, vai de bengala, diminui um pouquinho o desempenho, mas vai de bengala, porque ali o andador não vai, é terra, é degrau, enfim. Na escola, em lugares pequenos, andador, e quando vai para o shopping com os amigos, vai de cadeira. Não é? E o homem vai para a lua, vai de foguete, não vai de carro, porque depende da distância. Depende da distância, é uma forma de locomoção. Por que a gente não olha dessa forma para as nossas crianças, né? Porque às vezes a criança, ela tá na escola ali atrás, todo mundo já chegou no recreio, todo mundo já chegou na sala, mas não, ela tem que chegar com a andador, ela tá lá. Daí ela chega, ela tá exausta, ela tá suada, não consegue nem prestar atenção no que estão falando, porque ela gastou toda a energia que ela tinha para tentar sobreviver àqueles 50 metros. Será que é a forma mais eficiente dela se locomover? Que não, né? Cadeira. Ou eu posso ajustar uma suspensão no andador, ou eu posso inserir a cadeira para longas distâncias. Então, a gente tem que olhar para o contexto, né, do ambiente e para a fase de vida. Né? Na adolescência, às vezes, vai ser uma forma. E as mães também, eu acredito que tem que abrir um pouco mais a mente, né? Porque muito se fala de preconceito, mas a maioria dos preconceitos está dentro da família. Tem mães que não aceita, não quer ver o filho numa cadeira de roda. Não aceita, não quer ver o filho num andador. Ou numa muleta canadense. Mas, gente, o que é o andar? Eu pergunto, o que é o andar para você? Exato. O andar é aquilo que vai conduzir o seu filho onde ele tem que ir. Seja numa cadeira de roda, seja no andador, né? E tem muita mãe que não aceita. Então, é difícil, né, Rebeca? É difícil, seria porque bom, às vezes né? Parece que é uma regressão. Quando a gente vai conversar sobre cadeira, por exemplo, parece que é uma regressão, parece que você está desistindo dessa pessoa. E não, eu quero otimizar a forma de locomoção. Eu quero que ele se desloque da forma mais eficiente, mais independente possível. Exatamente. Então, qual é essa forma para hoje? Para amanhã pode ser outra, né? Às vezes a gente tem na fase da adolescência um estirão de crescimento que vai perdendo muitas vezes a eficiência da marcha, né? A fadiga vem, a gente tem outras questões ali, principalmente em algumas fases de vida mais pontual. Então, será que nesse momento, para essa criança poder ir ao shopping com os amigos e poder ser eficiente para acompanhar toda a turma, né? Sem um gasto energético excessivo, ou seja, sem se cansar demais, sem demorar demais, será que a cadeira nessa hora não é muito melhor? Ajuda bastante. No caso do Otávio mesmo, meu filho. E tem criança que pendura o andador atrás da cadeira e vai embora. Porque daí chegou ali, levanta da cadeira e vai andar. Não é porque sentou da cadeira que não vai levantar mais. É isso mesmo, tem que andar com a cadeira e com o andador. Então, carro. Assim, são formas, né? Como eu brinquei assim, eu venho pra cá de carro. Se eu quiser ir pra Bahia, eu posso ir de carro, de ônibus ou de avião. Né? Ou de pé Se eu também, quero ir pra Paris, eu preciso de avião. Se eu quero ir pra Lua, eu preciso de foguete. Então, a gente tem que flexibilizar essa forma de locomoção, entendendo que não são melhores ou piores. Mas é claro que, assim, como sou terapeuta, eu preciso lembrar, atividade física é importante para todo mundo. Estar em pé é importante para todos os corpos humanos. Então, a gente tem que verticalizar, tem que estar em pé. Mas isso pode ser pontual, como uma forma de atividade física. É o momento do dia que ele vai levantar da cadeira, precisa levantar algumas vezes. E daí, mas isso vai ser esse momento, não como uma forma de locomoção. Entendeu? Nossa, que legal. Ô, Rebeca, quais as ponderações importantes antes de prescrever um andador? Entender se a gente não tem nada que exclua a indicação, né? Então, assim, é uma contraindicação absoluta para verticalizar por uma hipotensão, por exemplo. Então, eu preciso entender isso também. Talvez eu vá progredir mais lento. Eu
precisa monitorar com oxímetro, ver se essa criança não tem alguma desregulação quando é colocada em pé, porque nunca foi, ou porque... Então, a gente tem que ponderar isso. Pouquíssimos casos não podem. Não é porque tem gastro que não pode andador, você protege a gastro, depende da forma de apoio. Não é porque não controla a cabeça, porque a gente tem andadores ou adaptações de andadores que você pode colocar com suporte de cabeça, com o headpod, que seria o ideal, mas você pode ter um colar cervical, enfim. Então, não sentar ou não controlar a cabeça não é contraindicação para andador. Contraindicação vai ser alguma questão estrutural, onde pode ser uma luxação de quadril dolorosa. Daí, a suspensão também a gente tem que olhar, né, onde que ela está pegando ali na virilha ou no pubis, para que eu não tracione esse segmento ali, a cabeça do fêmur para fora e prejudique o quadro. Daí que é a conversa com o ortopedista, entendeu? Então, a contraindicação absoluta é muito mais rara. Mas o andador sempre com supervisão, né? Então, assim, principalmente quando está sendo inserido. Porque eu falo para os pais, você vai olhar para sua sala de outra forma. Quantos vídeos a gente vê por aí da internet de crianças naqueles andadores, né? Que já foram abominados por todas as academias de pediatria, tal. Mas, enfim, então por aí. E a criança rolando calçada abaixo, escada abaixo, porque ela não tem, muitas vezes, controle. Zona na cabeça, né? Degrau, quina de mesa. Então, eu falo para os pais, assim, você vai rever sua sala. A partir do momento que eu verticalizei e eu estou... prescrevendo esse dispositivo ou qualquer outro, eu preciso entender quem vai olhar, quem vai colocar e tirar, vai estar orientado da forma correta, entender o fecho dos parafusos. Tem andador que desmonta e monta para pôr no carro. Então, o pai vai levar o andador para a escola. Eu preciso entender que a pessoa lá da escola sabe o cinto que é importante fechar, o parafuso que é importante fechar, para que isso não cause um acidente. Então... Nossa, você falou e eu lembrei do Otávio, já aconteceu com o Otávio. A tia fechou o andador, só que ela fechou no lugar errado, que era da rodinha. Quando ele foi andar, a rodinha entrou pra dentro, ele olha que perigo. Caiu. Então, assim, quem são as pessoas que lidam, né? A gente entendeu o ambiente, assim, quem lida com essa criança está familiarizada com isso, senão você, terapeuta, os pais precisam... A gente faz um videozinho, se não dá pra ir na escola, faz um vídeo, faz foto, olha que marca, pega o caneta, aquela marcadora permanente, ou um esmalte, marco, assim, andador que desce e sobe pra pôr no carro. É porque vira e mexe, acontece. Não tá rolando, o andador foi pra escola, lá ela não anda, chega aqui e corre. Então ela me manda um vídeo. Ou em casa, manda um vídeo. Às vezes foi limpar alguma coisa, destravou o antirreverso, daí a criança só anda pra trás. E ela precisava daquela trava pra conseguir ir pra frente. Daí fala, me manda um vídeo certinho das rodas ali, daí você já vê que tinha como uma regulagem... Uma coisa também que eu vejo que elas cometem muito erro é no sling. Nas faixas derrotativas, isso. Você diz. Já entrando nesse assunto aí, o que você acha, Rebeca, sobre o uso do sling? Pra quem? O que você acha? O que você Pergunta acha, pra quem, por quê? Pra crianças com mielo, né? Tipo assim, o Otávio, ele faz a rotação, a perna esquerda dele pra fora, né? Então, foi sugerido ali o uso do sling. E ele odeia usar aquela faixa na perna. Pensa, imagina, né? Então, assim, fica difícil, porque é algo que realmente eu vejo que traz um resultado bastante seguro, alinha bastante a perna dele. Porém, o médico ortopedista dele, falou... desaprova o uso do sling. Fala que já foi comprovado. Ele falou, não é eu, já foi comprovado cientificamente que isso aí não resolve nada. A gente tem que pensar assim, de novo, como se fosse o óculos, né? Eu tô usando o sling para depois, quando eu tirar, não precisar mais. Ou eu tô usando para no momento que eu tô utilizando, ele deambular melhor. E ele desalinhar menos. Aí ele tá sendo indicado. Então, a gente tem pouco consenso sobre isso, né? Então, o sling... Provavelmente está falando do elástico, né? Isso. Mas existem, eu uso 3 componentes. Tem a faixa elástica, que é a mais simples, geralmente a mais barata. De neoprene, então a gente pode utilizar as faixinhas de neoprene como faixa derrotativa. E a faixa que é o mesmo tecido do Teratogs, que é a faixa Fabrifon, da Nutsteam, né? Então pode ser utilizada essa também. Depende do que eu quero, né? E quanto a família tem para investir. E facilidade e familiaridade de colocar. E a rotação, você não precisa começar no dedão do pé e terminar aqui na coluna. Por favor. Você deve olhar para cada segmento. Então, eu tô com uma rotação de tíbia, ou eu tô de fêmur, né? Canela ou a coxa, né? O que tá acontecendo ali, para daí entrar com a correção. Então, e não precisa ser nas 2 pernas, não precisa ser a todo momento. Por isso que eu falei, brinquei, né? Para quem? Para quê? Para quê e para quem? Pois o Otávio dele usa nas 2 pernas e... Porque fica preso na cintura aqui, né? Aquela faixinha na então, cintura. Às vezes ele entende isso como restritivo, né? E a gente olha como um alinhamento melhor.
Mas o alinhamento melhor, ele é importante, principalmente quando a gente fala de crianças. Então, acho que a gente tem, às vezes, polos, né? Os extremos. Não, tem que deixar a criança livre, descalça, coitados a órtese, coitados a colete, coitado um monte de coisa, eu entendo. Da mesma forma que muitas vezes eu brigo com os meus filhos, que puxa, tem que escovar o dente, tem que pôr o tênis para ir pra escola, algumas coisas eu falo que são meio que negociáveis, né? Pode ser polêmico o que eu vou falar, talvez não vai gostar. Mas são inegociáveis, ou a gente trazer de uma forma muito transparente para os pais, não como uma forma de ameaça. Então, eu sempre tenho muito cuidado nessa conversa com os pais. Não é uma ameaça. Mas, assim, eu estudo sobre o envelhecimento. Então, a gente sabe o que acontece com pés, por exemplo, que não foram alinhados em fase de modelagem óssea, em fase de aprendizado da marcha. Então, a gente sabe, né? Só você ir, infelizmente, no SUS, em lugares de famílias de baixa renda, você vê deformidades dolorosas em crianças com paralisia cerebral, em crianças com mielo. Então, assim, é complexo. Poderia ser evitada aquela deformidade. Exato. Então, assim, eu não quero que vire um espantalho e não faça nada, mas o alinhamento a qualquer custo, 24 horas por dia. Falo que tudo é questão de tempo, Claro. né? Quanto tempo vai passar nessa postura. E tudo é questão de fase de vida. Qualquer compensação que você vai liberar, você precisa entender que você está engolindo alguns sapos. Talvez, então vou liberar para o Otávio o sling, porque ele não gosta. Porque a gente pode pensar também, puxa, quanto a gente conseguiu ali negociar que ele vai andar muito melhor com o sling. Ele entendeu isso. Ou ele não entendeu, ou ele reclama e ele realmente anda pior com o sling. Não, ele entendeu, mas eu acho que ele fala, Ele não quer. é muita Ou informação. será que a tração está demais e você pode soltar um negociar uma pouco. tração menor? Ou Não talvez sei. você vai comprar uma briga de cada vez, aquela perna que está mais desalinhada, dá para começar nela. Eu acho que é assim, muita coisa. É a negociar, roupa terapêutica, você pensa, ele tá com a roupa terapêutica, ele tá com o sling, A aí daqui gente a pouco entende ele muita entra dentro coisa, daquela veste do TerraSuite, ele fica parecendo um robôzinho. Mas a ele gente- pode colocar o sling na roupa terapêutica, né? Ou de neoprene. Você pode ancorar na roupa, E assim, pensar na atenção que está sendo colocada, no porquê, naquele momento que vai ser utilizado. Puxa, uma hora que ele está muito mais sentado, será que ele precisa estar com esse sling aquela hora? Ou esse sling vai ser para marcha? Né? Então, depende muito. Eu acho que, assim, tecnologia assistiva, né? São dispositivos que a gente tem. A tecnologia está aí, que maravilha que a gente tem. Ótimo. Algo que previna uma deformidade de pé, algo que consiga dar oportunidade para uma pessoa estar de pé, suspensa, por exemplo, tá, com andador, vem para beneficiar muito. Mas, assim, talvez não precise tudo junto ao mesmo tempo na introdução desse dispositivo. Então, assim, às vezes a psicologia vai precisar, a psicóloga vai precisar ajudar nessa introdução, ou a família, o que a gente vai negociar. Mas quando eu estava falando dos polos, né, assim, então, eu quero que meu filho seja livre e não use nada. Ou aquele que os pais querem que seja um espantalho, em nenhum momento pode estar desalinhado, senão vai deformar para sempre. Qual é você, Bruna? Né? Quem é você aqui Eu sou a meio termo. A meio termo, eu também. Não, mas às vezes a gente é um pouquinho do lado, mas assim, o que eu falo assim, o que é inegociável? Puxa, talvez uma fase que essa modelagem tá importante, assim, é inegociável esse sling. Então vamos conversar e focar essa energia nisso. Porque eu quero meu filho livre, leve e solto, não preciso ficar alinhando nada, porque assim, eu preciso aceitar ele assim, eu entendo, assim, óbvio que você vai aceitar seu filho assim. Mas tem muitas coisas que a tecnologia te permite prevenir consequências secundárias da deficiência. Então, a gente tem que pensar que a gente está tratando uma criança, olhando para essa criança, sempre brinco, faz assim, sabe aqueles aplicativos que deixam a gente velhinho? Você olha para uma criança e você precisa imaginar ela velhinha. O que vai acontecer se isso que eu estou deixando com ele hoje, com 3 anos de idade, se repetir, se construir por 30 anos, por 40 anos, por 10 anos? Tá legal isso? Daí eu vou deixar. Mas senão eu tenho que pensar, puxa, porque meu filho vai viver muitos anos, tudo isso que a gente quer, mas eu quero que ele viva com saúde, com qualidade de vida, sem dor. É isso mesmo. E a gente tem índices de mais de 50% de incidência de dor crônica em pessoas adultas com deficiência adquirida na infância. Nossa. E é um índice muito alto. Nossa. A dor crônica gera depressão, gera inatividade, sedentarismo. Então, assim, é complexo porque esses adultos de hoje que a gente está olhando não tinham acesso à tecnologia assistiva que a gente tem. Porque hoje Né? tá bem mais fácil aí na reabilitação, né? Exato. Então, a gente ponderar isso. Então, os acessórios, a órtese, o sling, a roupa terapêutica, eles são para prevenir algo secundário. Não é para corrigir, por exemplo, o pé torto. A órtese, ela vai prevenir que ele não quebre, que ele não... Daí tem estratégias, né? Muitas vezes o gesso vem antes da ortetização. Então, o ortopedista vai fazer uma série de gesso, enfim,
para chegar no melhor alinhamento possível, para daí então chegar nesse alinhamento nessa fase e ortetizar, dependendo da idade e fase de crescimento da criança, essa troca vai acontecer com uma frequência maior ou menor. Mas ele vai posicionar essa órtese de posicionamento para que a função seja adquirida, por exemplo, ou prevenir que piore uma deformidade. Né? Entendi. E o ficar em pé, ele ajuda a melhorar a espasticidade? Ou é um mito? Não é um mito, não. Quem falou que nem o quinto pega essa pessoa, né, Rebeca? Assim, a gente tem que entender que a gente não regula a espasticidade. Então, eu não vou normalizar o tônus da criança porque eu coloquei de pé. Né? Mas sim, se a gente pensa que a espasticidade em músculos encurtados, ela vai ter uma liberação maior, ela vai ter um desconforto maior, a dor vai aumentar também o tônus. Né? As questões circulatórias também vão aumentar o tônus. Então, o ficar em pé com descarga de peso, com alinhamento adequado, eles reduzem, por um período, por uma janela, essa manifestação da hipertonia, da espasticidade. Tá? Isso repetido ao longo do tempo não é um botox. Poxa, não preciso de botox, coloquei em pé, vai melhorar a espasticidade. Não estou falando isso. Mas é uma forma de gerenciamento postural importante. E aí o ficar em pé, às vezes com abdução, né, afastando mais os pezinhos, menos os pezinhos, depende da indicação de cada criança. Com descarga de peso total ou sem, assim. O ideal dos mundos é que a gente tenha esse alinhamento, que eu falo cabeça, ombro, joelho e pé. Todo mundo alinhado, em pé, com a descarga de peso chegando lá no calcanhar, 100% de descarga. Porque eu estar no andador suspenso, eu não estou pagando o ortostatismo, né, que é um nome complicado para ficar em pé. Não estou pagando esse tempo para, quando eu quero massa óssea, prevenir osteoporose, entendeu? Daí, quando eu suspendo o peso, eu diminuo esse impacto no osso que é tão importante para o desenvolvimento da massa óssea e prevenir osteoporose. Então, assim, não é que é ruim ficar em pé com suspensão de peso, mas é outro objetivo. E tem que colocar a talinha extensora ali na perninha Depende, da criança? Isso é outro mito, né? Porque muita gente fala, puxa, colocou a tala, vai enfraquecer a perna. Tudo bem, eu entendo, a gente está diminuindo a oportunidade de ativação desses grupos musculares que fariam extensão do joelho. Mas tem criança que não fica em pé no alinhamento adequado, sem uma tala extensora ou um dispositivo de apoio no parapódio. E aí, eu deixo desalinhado? Não é uma opção. Eu consigo que ele, sem tala, permaneça alinhado por 60 minutos todos os dias? Se você consegue, é o melhor dos mundos. Se você não consegue, a tala vem para auxiliar. Então ela não é uma vilã. Alinhado, né? Não com o joelhinho dobradinho. E alinhado, não é agachadinho. Não é, muitas vezes, com mais peso de um lado do que do outro. Né? Não é na pontinha do pé. Então, é alinhado. Se só com órtese, tala e num parapódio, por exemplo, eu consigo chegar nesse alinhamento, são dispositivos que vão auxiliar. Mas não invalida a necessidade de você ativar essa musculatura de outras formas. Então, uma criança que tem andador, por exemplo, ela pode utilizar esse andador, que eu falo que é o 2 em 1. O andador estacionário vira um parapódio, porque tem gente que, às vezes, em São Paulo, apartamentos pequenos não cabem em casa. Se eu consigo um bom alinhamento da minha criança no andador estacionário, a família pode optar por utilizar a órtese para descarga de peso. Aí você só tem que olhar se não está suspendendo o peso, né? Você desce a regulagem do andador, trava as 4 rodas dele, isso virou um parapódio, quando você chega no bom alinhamento, entendeu? Então, são momentos diferentes, ajustes diferentes. Minha amiga Cibele, ela fez um parapódio na parede. Colocou uma almofada na parede e pegava fita crepe, colocava a talinha na menininha, encostava na parede e ponhava as fitas crepe. Gente, mas fita crepe arrebenta. Não, fita crepe. Por um nylon, alguma coisa. Mais grossa. Super tape, alguma coisa isso, assim. É isso aí. Ela passava na neném, assim, pra ficar ali na parede. Ela, Bruna, tá confortável, adaptou um parapódio na parede dela. Tá então, confortável, assim, tá seguro só não e fica tá de alinhado. pé quem não quer. Porque dá, né? Não posso fazer um parapódio muito caro, não vou comprar. Não consigo, só vou ficar em pé porque eu tenho um parapódio. Coloca, que nem a Cibele, coloca uma almofadinha nas costas e prende aqui. Apoia de frente pro sofá, de frente na cama, né? Trava o joelhinho ali na frente do sofá, fica atrás da criança colocando o bumbumzinho pra frente, regula a altura com a almofada e um brinquedo, né? Porque a gente vai colocar em pé para brincar, para assistir um filme, para desenhar, né? Então, entreter, porque vem muitas vezes isso. Os pais falam, puxa, meu filho não aguenta 60 minutos. Na literatura a gente tem, né? 45, 60 minutos de necessidade diária. Mas o ideal é 60 minutos? 60 minutos todos os dias, no mínimo. Dá para parcelar. A gente parcela em 3 vezes de 20 minutos. E tem uma idade certa para a criança ir pro... A partir dos 9 meses. A partir dos 9 meses já? Claro que 9 meses um bebê não vai ficar 60 minutos. Mas ele vai começar a vivenciar pequenos momentos do em pé.
E daí, assim, quem que vai conseguir dar conta disso? É brincando. Então, às vezes, puxa, eu não vou falar para os pais, não, é só na sua perna, não põe tala. Mas se você consegue, no seu joelho, ficar segurando aquela criança, consegue. Mas consegue brincar com ela ao mesmo tempo? Será que você vai ficar 60 minutos realmente com uma criança bem alinhada na sua perna e na sua mão? Se não, abre mão e coloca com um dispositivo de apoio. Para daí você poder, às vezes, com rodinha no parapódio, sair brincando por aí, né, passeando na calçada, vem para perto da pia e vem brincar rodinha, junto, tem parapódio com rodinha, vida. Tem parapódio com rodinha. Ou põe no andador, põe skatezinho no pé e vai passear na rua, poxa, daí tá rolando 60 minutos Rebeca, assim, eu né? acho isso sensacional, porque quem acompanha você nas suas redes sociais consegue ver, né, que você traz um mundo totalmente diferenciado para essas crianças, né, que até mesmo nós, pais, acaba que limitando ali, né? Mas não, você dá oportunidade para essas crianças explorar o externo, né? Explorar aí o ambiente na praia, né? Quem te acompanha vê lá que você leva algumas pessoas na praia. Evento de surf adaptado. De surf. Eu vi recentemente agora num negócio de skate. Eu falei, gente, pensa essas crianças. Foi muito E a divertido. gente segurando, né? E a fisioterapeuta soltando. Soltando. Mas tá certo, é incrível. A gente, assim, apresentar uma forma de viabilizar o que, assim, o que todas as crianças por aí gostam de fazer e estão fazendo. O que a nossa criançada da clínica não vai fazer? Porque, puxa, não tem um skate ideal, a gente amarra o pé, dá um jeito. É um protocolo de vocês lá na clínica ter esse passeio com essas crianças? Depende no muito. externo? Às vezes, Bruno, o que eu tenho que olhar? Puxa, você é uma mãe que vem, de repente, já me trazendo uma realidade que, puxa, passeia pra caramba com o Otávio, tal. Vocês têm uma vida social super agitada. Não é algo que eu preciso estimular em terapia, se não é uma demanda da família. Ah, sim. Né? Então, às vezes, eu vou ter um fortalecimento mais focado, ou a interação social vai ser mais importante lá dentro da clínica. Então, eu vou marcar num horário que ele vai estar interagindo com uma outra criança mais ou menos da idade, do contexto. Ou não, mas infelizmente a gente sabe que a maioria das famílias, ou por rotina de trabalho, ou por barreiras mesmo ambientais, que não tem no bairro, conseguir sair caminhando na calçada. Nossas calçadas são horríveis, né? Não consegue. Vai para shopping, Deus. gente. Ó, shopping você não tem um Esquece. buraco. Não, vai para shopping. Vai treinar marcha no shopping. Ah, lá dentro. Porque lá né? dentro Lá do shopping. dentro, ah, tá. Vai andar naquele piso liso maravilhoso. Dentro do supermercado, enfim. Mas, assim, o levar pra rua, né? Que eu falo assim, pular muro da clínica e ir pra rua. Né, virou um jargão quando a gente fala, bora pra rua. Porque na rua a criança tá muito mais motivada. Tá um calorão, combinou com a família, a parte de dieta, enfim. Vamos comprar um sorvete? Ou vamos comprar um gibi? Ou vamos chegar ali e molhar aquela plantinha com regador? Você tem ali uma meta, assim, muito mais concreta para ele. Do que, às vezes, andar eternamente na esteira sem uma meta. Pode ser o foco, pode ser a estratégia, pode ser necessário aquilo. Daí você vai criar um contexto lúdico para aquilo. Né? Porque não é um diferencial meu que eu brinco com o meu paciente. Eu falo assim, se você não quer brincar, nem vem pra pediatria. Todos deveriam brincar, né? Ter essa parte Todos lúdica. precisam brincar. Senão, Todos precisam brincar. Não é funciona. um diferencial do terapeuta. A terapia lá no Espaço 7 é divertida porque elas brincam. Não é um diferencial nosso, tinha que ser obrigação. Você quer lidar com uma criança sem brincar? Não, Vai trabalhar o com que eu TI, acho, assim, com sei lá com o quê, não com sensacional pediatria. nisso é quando você pega aquela criança, que é aquele paciente que você, com aquele acessório que ele sai na rua, eu acho que você traz a oportunidade de conhecimento para aquelas pessoas que não sabem o que é esse mundo sim, atípico. tirando o impacto de todo mundo que passa por ali, você tá ali né? numa avenida bem movimentada, né? E você sai com aquela criança, com aquele andador, com aquele acessório. Eu fico imaginando as pessoas vendo aquilo, nossa, aquela criança tá andando da forma dela, com aqueles... Passa o conhecimento para as pessoas Também. E as pessoas passam a gente precisa pertencer, de ficar né? olhando com estranheza. Porque quando eles veem alguma coisa na rua assim, eu falo pelo Otávio andando com o andador. Você fica tipo olhando, nossa, mas que bicho é esse? Tipo, que é isso? De onde que veio? E não. Daí Quando você explica, passa uma outra criança, eu tô num parquinho, por exemplo, com um atendimento na pracinha, né, perto da clínica. Tem outras crianças no parquinho, vamos interagir ali. E além, claro, que a gente impacta, né, todo o ambiente, eu consigo muitas vezes mostrar para essa família que é possível, o meu objetivo em terapia, levar um paciente para o parquinho, por exemplo, quando ele nunca foi, é que a família depois repita isso, que não dependa do momento terapêutico para isso. Muitas vezes a gente só mostra que é possível. Vai adaptar a forma de subir a escadinha para o escorregador. Porque se a gente... Ideal dos mundos seria todos os parquinhos serem acessíveis, que suba com a cadeira. Ideal. Mas, infelizmente, não é o real. A gente não tem isso. Se a gente ficar esperando isso acontecer, nossa criança não vai brincar no parquinho? Então, assim, como que a gente pode adaptar esse parquinho para ele se divertir? Vamos fazer.
E daí os pais muitas vezes veem que é possível. Porque nós fomos facilitadores desse momento. Para depois dar seguimento para a vida deles. Vamos a primeira vez num parque levar a bicicleta adaptada para pedalar. Para depois a família ter isso como um ambiente, como um momento familiar. Esse é o objetivo. Quando a gente fala de ir para a rua, é mostrar que os estímulos estão aí em tudo. Você não precisa ter, claro, super bacana ter uma clínica super equipada, mas assim, não é só lá dentro que o estímulo vai acontecer, que o aprendizado vai acontecer. Pelo contrário, se eu posso mostrar, e daí tem vários componentes, né? Eu posso associar num trabalho de contagem, num trabalho que a criança na escola está aprendendo sobre plantas, sei lá, sobre água, sobre contagem, sobre somar. Daí eu vou no supermercado, ele vai escolher na prateleira, não é só o deslocamento de chegar lá. Às vezes a gente vai junto com a fono, ou a TO traz assim, nossa, a gente vai fazer um bolo de caneca. Poxa, então tá bom. Então, na minha sessão, a gente vai fazer o treino de marcha para caminhar até a lojinha e trazer a lista de ingredientes. Né? Então, pode assim, daí você constrói a atividade, né? Com cada componente, cada construto do brincar de ir até o mercado, depois voltar, por exemplo. Ou depois, criança, às vezes assim, a gente fala, quem gosta muito, estou dando exemplo do mercado, porque as crianças adoram. Então, pede para os pais, já traz a lista do que sua mãe precisa, que seu pai precisa em casa. Daí a gente vai no mercado e ele leva depois para casa, pendura no andador, ou na bike, ou na cadeira. Imagina a felicidade dele, né? É muito gostoso. Ou vai lá para tomar um sorvete, ou vai até a banca para comprar uma revista de figurinha, enfim. Porque o mundo está aí. E aí, você fala do impacto dos ambientes, a gente tem uma lojinha que é perto da clínica aqui de Perdizes, que é de esmalte, enfim, essas coisinhas bonitinhas, a Mana. E a gente sempre levava a turminha lá. Sempre leva, né? E tem um degrau na entrada. Então, assim, não é porque não tem rampa que eu não vou entrar. Seria muito melhor ter a rampa. Com certeza. Mas se eu fico esperando, eu não entro em muitos lugares. Então, levanta nós lá, a turma na cadeira, no que for. As donas viram, né, que são consumidores dessa loja e que nós vamos com frequência aqui quebrar e construir uma rampa. Que maravilha. Que legal. Daí a turma fez uma cartinha, os terapeutas organizaram lá da clínica e levaram em agradecimento. Tipo, que bacana, você facilitou a nossa entrada na sua loja. Então, a gente quer exigir acessibilidade e a gente precisa ocupar esses espaços. Né, para as pessoas verem que nós assim, consumimos, nós somos consumidores das empresas. Consome também, né? Que, assim, é difícil uma batalha diária dos pais falar, poxa, né, eu gosto de vir nesse restaurante, não tem rampa, vou deixar de vir, vou ficar vindo e incomodando o proprietário. Falar, olha, tô aqui consumindo seu produto. Porque a gente se adapte sente ainda para eu entrar. Ainda, como né? se tivesse... O culpado é ele que não fez essa... A lei tá aí, mas eles muitas vezes falam, não, vou gastar espaço com uma rampa. Porque não está vendo que as pessoas vão ocupar. Então, é um processo todo. E com isso, você mostra até para os pais que vai lá, mesmo que tiver uma rampa, que alguém vá perguntar, que vão olhar, vai e utiliza, assim, do seu espaço, faz valer, aproveita, desfruta de tudo que é direito seu, né? Exato. Os espaços precisam ser ocupados, né? A gente fez o evento de skate, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente fechou a pista, né, por segurança, enfim, de outros skates voarem, tudo. Mas eu falo para algumas pessoas que me escreveram no Instagram, falam, queria esse projeto, foi o projeto do Grupo Viva Íris. Mas a gente tem outros projetos por aí de skate adaptado, ou quem não consegue um evento de skate, puxa, só vai, eu falo, só vai. Sabe? Brinca numa pista com um paciente. Ou vai com essa família e tenta alguma coisa. Que seja o skate, que seja o pedalar, que seja o surf, que seja o que for, tá afim, né, desse esporte radical, dessa atividade, começa. A primeira vez que você vai fazer não vai ser o perfeito. Não. E a gente aprende toda hora. Mas assim, tenta. Tenta assim, eu falo assim, vamos calcular os riscos. O que pode dar de errado? Quero descer uma mega rampa de bicicleta. O que pode dar de errado? Não posso deixar cair, não vou machucar, obviamente. E de resto, eu vou sentir. Se a criança está se divertindo, manda ver. Solta na rampa. Isso que seria a tecnologia assistida? A tecnologia assistiva que a gente fala é o que vem para auxiliar. Ela pode ser de baixo custo, como de alto custo. Tecnologia assistiva para mobilidade, o andador é um dos dispositivos, a bengala é outro, a cadeira de rodas é outro. Agora a gente tem tecnologia assistiva para comunicação, de baixa complexidade, de baixo custo, como os PECs, as pranchas de comunicação. De alto custo, alta tecnologia, a gente tem os rastreadores oculares, o TOB, por exemplo. Nos tablets, hoje em dia, tem aplicativos. O tablet também, ele vem como uma tecnologia assistiva, muitas vezes. Adaptadores para apreensão em colher é uma forma de tecnologia assistiva. Então, é um universo, né? É um dispositivo de auxílio a quem precisa enxergar com óculos.
ele é um equipamento de tecnologia assistiva para uma pessoa que tem um comprometimento da visão, enfim. Então, tem vários instrumentos, assim, tecnologia é o que a gente mais vê por aí. É tudo que vem para auxiliar, então. Para auxiliar. Só que falta dinheiro mesmo, né? Mas daí você tem de baixo custo, daí a gente tem PVC, daí a gente tem adaptações, nossos tabajaras, que a gente vai fazendo nosso jeito, jeitinho brasileiro, porque assim, a gente vê muitas vezes o ideal, então eu vejo um exoesqueleto maravilhoso. Puxa, queria ter, ele queria que todas as famílias tivessem, queria, mas puxa, no Brasil vai custar 500 mil? Quantas pessoas no Brasil vão conseguir comprar? Será que a gente não consegue adaptar algumas faixas? Eu sempre brinco, me dá 2 mosquetões e uma meia dúzia de faixa aí que a gente conquista o mundo, a gente dá um jeito. Exato. Né? Não dá para ficar esperando o ideal perfeito com a galera parada. Né? A gente tem que dar um jeito. E adequar a realidade financeira de cada pessoa que você está conversando. Nossa, a respeito da marcha, Rebeca, tem diferença de você fazer um treino de marcha na esteira ou no solo? Ou qual que é o melhor? A esteira, fazer a marcha na esteira, fazer no solo? Como que funciona? Pra quem? Por quê? Né? É a pergunta clássica. Melhor ou pior? Pra quem? O que você quer com aquilo, né? Não é melhor ou pior. Né? A esteira, na verdade, hoje em dia, assim, acho que nesses 10 anos, mais ou menos, a gente tem já umas 4, 5 marcas de esteiras neurofuncionais, esteiras de pediatria, que começam a 0,1 km por hora. Sonho de consumo de todo mundo que monta um consultório. Então, muita gente, às vezes, quando eu posto algum vídeo na esteira, fala, ai, meu sonho é comprar essa esteira igual a sua. Você só tem esteira top lá, né? Em Espaço 7. Então, assim, não vou dizer que, não, imagina, esteira, não importa, puxa, é maravilhoso, eu consigo várias estratégias desenvolver ali, tanto desafio de locomoção, de ladeira, de velocidade, controle de... Consigo um monte de coisa. Mas não vou treinar marcha só quando eu tiver o equipamento ideal. O chão tá aí. Vai pro chão. Né? Senta no seu banquinho e vai lá com a criança. Se você não tem uma esteira. E muitas vezes eu tenho esteira e vocês me veem na rua, no chão. Porque eu não quero isso. Então, você perguntou assim, o que é melhor ou pior? A gente tem estudos que comparam, né? Tanto a biomecânica da marcha sobre esteira, sobre solo, são muito semelhantes. Onde que a gente diferencia? E daí as pessoas às vezes acham, eu só vou treinar troca de passos com um paciente grave com a esteira. E eu falo, é o oposto. Um paciente muito grave, eu prefiro 200 mil vezes chão. Porque ele está agregando a percepção de deslocamento no espaço. Uma criança com baixa visão, que muitas vezes não tem muita vivência de marcha, ela está estacionária na esteira, para ela não faz muito sentido aquilo. Agora a gente vai brincar de correr atrás do irmãozinho, do amiguinho, da mãe, do pai, mesmo que eu esteja movimentando, né, que a gente já sabe que não é passivo, mas ele é um movimento direcionado por terceiros do passo. Então eu tô trocando o passo ali, brincando de correr atrás. Faz muito mais sentido para essa criança sentir o corpinho dela deslocando no espaço, do que ela estar estacionária, né? Porque daí eu tenho uma lona, uma manta da esteira que vai rodar sob o corpinho da criança, na gaiola, no andador, na mão, no que for. Quando eu tô no solo, eu tenho um corpo percebendo o deslocamento dele no espaço. E isso, muitas vezes, você agrega outros benefícios. Que na esteira você tem outros, você tem controle de velocidade, restrição de espaço ou devido ao clima, que você não consegue atingir 20 minutos de treino de marcha no solo, porque a calçada do seu consultório é ruim, né? Tudo bem, esteira. Mas não é a única forma de você treinar a marcha em cima da esteira. Então, são benefícios diferentes. Mas, às vezes, eu preciso trabalhar a inclinação ou obstáculo, que eu vou colocando obstáculo, a criança vai subir, eu vou trabalhar isso na esteira, porque facilita o meu controle das variáveis. A esteira traz previsibilidade. Quando você quer inserir ritmo, cadência da marcha, a esteira ela vai dar isso. Mas eu estou transferindo esse ganho para solo. Porque, às vezes, a criança chega no chão e não sabe muito bem o que fazer com o que ganhou em cima da esteira. Sua terapia foi sucesso? Não foi. Não foi. Se você não está impactando o ponto final ali, da meta, né? Se você não está impactando aquilo, você não teve sucesso nessa terapia ainda. E o que você vê mais hoje em dia, Rebeca, de erros dos profissionais na hora do treino da marcha? Pode falar, conta tudo. Eu acho que assim, primeiro a gente entender o posicionamento ideal. Um dos principais... Difícil apontar erro, assim, não tô nessa posição, né, assim, acho que a gente toda hora aprende e é difícil, assim, já tive situações de pais, às vezes me mandam, ou no Instagram, ou WhatsApp, um vídeo do filho na terapia, o que você acha disso? Eu falo assim, eu não sei o porquê que o meu colega chegou naquele movimento, o que ele quer com aquilo. Entendeu? Então é difícil julgar. Mas assim, existem os erros mais comuns, geralmente. O principal erro é não fazer.
Não fazer porque tá ainda treinando controle de cabeça ou treinando sentado. Então, isso é um dos principais erros. Outro é suspensão demais. Ninguém quer ser um astronauta que vai para a Lua. Não precisa pendurar essa criançada. Menos é mais. Falo, na suspensão, menos é mais. Se eu quero a tarefa de marcha, minha meta aprendizado da marcha, eu preciso o mínimo possível de suspensão no melhor alinhamento possível. Então, alinhamento, geralmente, muitas vezes são complicados. Quando a gente está conduzindo na mão, por exemplo, a troca de passo do paciente, né? Então, eu tô com a... Posso pegar? Pode, claro. Tô com a perninha ali fazendo a marcha. Erros comuns, assim, ainda vou uma hora montar um vídeo disso. Erro comum. Então, assim, tô com o pezinho aqui. Eu, terapeuta, sozinho, às vezes, né? Puxa, ideal dos mundos, um de cada lado, cada um faz, maravilhoso. Às vezes não dá. Não dá. O terapeuta sozinho. Daí eu tô fazendo a marcha, ou assim, muitas vezes. Ou num passo gigante de um pezinho desse tamanho. Ou assim. Então, assim, alinhamento é você pensar, bom, esse corpinho estaria funcionando em qual ritmo, em qual amplitude, né? Então, eu tô aqui de perfil, assim, o que eu tô fazendo? Deixa eu ver, pra cá, aqui, ó, na câmera. O que eu tô fazendo aqui com esse passo? É uma marcha numa largura de comprimento de passo e largura de base, né? Comprimento de passo é quanto o pé vai mais... ali, ó. Mais para frente ou mais para trás, né? Então, esse comprimento de passo, ou a largura, então, afastamento dos pés. Bom, um pitiquinho de 2 anos, eu não vou pôr a perna aqui, gente, ninguém anda assim. Verdade, Rebeca. Vamos olhar ali, o que eu gostaria desse alinhamento ideal. Eu, muitas vezes, faço esse treino de marcha, assim, com a esteira do lado. Então, você pode ver, às vezes, a gente tá em vídeo aqui fazendo a marcha, eu tô aqui, ó, olhando pro lado, porque eu tô olhando pro espelho, talvez, para conseguir regular no ritmo o alinhamento que eu quero. E outra, não é o pezinho lá para frente, outro erro comum. É completar as fases da marcha no melhor possível que as amplitudes articulares do seu paciente permitam. Né? Então, às vezes, aquele passo curtinho fica rolando demais, os desalinhamentos, você abreviar a fase de apoio, né? Que assim, pisou no chão, deixa o corpo rolar sobre para dar o próximo passo, né? Entendeu? Ou passo grande demais, que daí vira um alongamento de bailarina para uma criança pequenininha. Nossa, tem essas coisas. E o pior que é comum. Ficou muito comum isso, Rebeca. Tem Isso, bastante. esse pena, modelinho né? que você estava falando de marcha, você fez, eu falei, já vi vários fazendo assim. Como pode, né? Claro, né, técnicas, assim, não é um nome de uma técnica ou algo assim, você está olhando o quê? Para fases da marcha, né? Então, um terapeuta estudar marcha, não é o meu curso, aquele curso, é abrir um livro E ver. e olhar e entender a estratégia que você quer para chegar nesse movimento de facilitação da marcha, por exemplo. Né? E o treino de marcha com eletroestimulação? Qual? Muscular ou transcraniana? Muscular. Quando a criança tá ali treinando a marcha na esteira e eles colocam aqueles eletrodos Isso, ali. daí você daí tem que entender assim que tipo de eletroestimulação muscular você está utilizando, né? Às vezes a gente vai utilizar uma para manutenção da postura, então para fibra de sustentação daquela postura, eu vou usar ela intermitente, ou vou usar existe switch, assim, existem eletroestimuladores que você vai ativando. Então, porque não faz sentido eu ativar o músculo que estica o joelho para a hora que a criança tem que dar o passo. Às vezes estou mais atrapalhando do que ajudando, concorda? Então, eu preciso ativar no momento certo. Existem eletroestimuladores que ativam isso. Nossa, então, o terapeuta vai ativando. Então, depende, assim. Porque eu não posso colocar uma ativação contínua, por exemplo, de quadríceps, do músculo da coxa, que a função dele principal é esticar o joelho, durante a marcha toda. Porque na marcha a gente tem um momento que a gente dobra e depois a gente estica o joelho. Então, a eletroestimulação ela tem que estar bem aplicada, ali, bem planejada. Me aguardem. Nossa. E existe alguma regra para terapia em suspensão? Não pode suspender demais, não pode suspender de menos. Existe alguma regra também que você vê erros comuns as pessoas fazendo? Tem. Assim, primeiro, cuidem das virilhas das suas crianças, né? Assim, façam em você primeiro. O equipamento, o que for, assim, é de partir o coração. Quando a gente vê aquela virilha garroteada. Não, uma criança com baixa sensibilidade, você vai machucar aquela virilha. Então, assim, cuidar do posicionamento, acolchoar bem. Acho que isso é um dos fatores mais importantes da suspensão. Principalmente quando eu estou suspendendo muito peso corporal. Outra coisa, eu falo que assim, existem algumas variáveis da suspensão.
É o vetor que eu quero utilizar. Então, eu vou suspender diagonal ou vertical. Depende, não é melhor ou pior. E outra coisa é o componente da suspensão. Eu posso usar uma suspensão rígida, ou seja, uma tira de nylon. Então, a gente entender que esse componente, ele não tem elasticidade. Então, eu não estou movimentando esse corpinho. Agora, adianta você pegar elástico e sair estirando, que eu quero matar. Se o terapeuta faz isso, porque estraga o material, e não faz sentido, né? Então, assim, eu estou usando elástico é porque eu quero o componente elástico da suspensão, diagonal ou vertical. Eu quero esse componente elástico. E daí o elástico depende do tensionamento também. Daí eu quero uma certa movimentação. Porque às vezes a pessoa utiliza o elástico, mas ela não quer movimentação, porque coloca o elástico e agacha mesmo assim, daí fica lá dando 1000 voltas com o elástico, ou pondo ele lá na lua. Pega um nylon, então, e faz uma suspensão rígida. Então, o componente do que você está utilizando, a suspensão, a forma de suspender, então, existe os cintos da gaiola, que são clássicos que a gente vê, mas muitas vezes eles não dão conta para quem precisa de um tronco superior. Aí eu prefiro um colete, por exemplo. Que daí ele vai abordar aqui tronco superior também. E dá estabilidade para mais oportunidade de alinhamento de cabeça, por exemplo. Porque o colete tem Os ganchinhos. Tem os os ganchinhos, ganchinhos, né? E daí a Gaiola. suspensão vertical. Pode ser elástica, pode ser rígida, entendeu? Mas, assim, sempre muito cuidado. Eu falo assim, com as virilhas, axilas e pescoços, né? Porque, às vezes, coloca o colete que ele vem parar aqui. O problema não é o colete, é a forma que foi colocado, né? E se ele tá aqui, você imagina como tá a coitada da virilha dessa criança. É Tá baixando o verdade. microfone. Nossa. Então, assim, regra da suspensão é não machucar primeiro e usar, porque você tem um propósito, você tem um objetivo terapêutico ali que endosse esse recurso que você está lançando mão. E das órteses, existe assim, para que é indicada a fixa, a articulada, a semi-articulada, a reação ao solo? Tem um protocolo Com de tênis, Tem. sem Com tênis, tênis. sem Com tênis, com tênis. Já assim. começamos por Porque hoje em aí. dia eles querem fazer com soladinho. Então, a primeira coisa que eu falei quando eu sentei aqui na mesa com ela, falei, vamos trocar essa órtese aqui do mostruário, pra ficar um negócio mais moderninho? Não, antiderrapante na órtese, não. A combinação do alinhamento da base de suporte é a órtese, por exemplo, se é uma AFO, né, que é a órtese suropodálica, né, tornozelo-pé, ela vai, o combo do ângulo final dela é a soma com o tênis. Tá? Que não é um All-Star. Então, quem tem um All-Star, a gente pode repensar. O All-Star quer me matar quando a gente fala isso. Não é. Não é um All-Star, assim. Nem toda órtese precisa estar a 90. Enfim, então, os componentes da órtese são... Hoje, a gente já tem muitos estudos que mostram, né? A maior parte das órteses articuladas são mal indicadas. A criança está agachando com ela. Então, assim, para quem essa órtese, né? Uma criança que tem controle do avanço da tíbia, assim, da canelinha. Se não tem por que articular. Porque ela está dificultando, né? Não está alinhando. Então, não é um desmérito a órtese rígida. Às vezes fala, é pior. Aquilo que a gente estava falando de evolução, né? Da cadeira de rodas para andador, do andador para bengala, da bengala para nada. A órtese não é assim, da órtese rígida para articulada, da articulada para SMO, da SMO para uma memo. Não é uma progressão natural de todo mundo. Não faz sentido isso, assim, porque muitas vezes a criança vai desempenhar muito melhor com uma bela de uma AFO rígida, com um lindo de um tênis no ângulo, né, com um antepé, com todos os componentes que a gente quer, e daí ele vai andar bem. Você falou de tênis, você tem alguma marca aí que você fala, olha, gente, a mãe apostem que fica super bem? Pra quem? Eu tenho uma a pergunta, né? Pra mim, pro Otávio, que Então, assim, você quer é Melo. convidar mais pra frente ou você quer convidar mais pra trás? Mais pra Entende? trás, pra estender, Então, você né? quer Elo. trazer para trás, você precisa entender aqui que você vai ter a parte anterior do tênis mais robusta, que não pode dobrar. Entendeu? Aquele o tênis Tênis de molinho corrida. é o melhor. Não, Tênis de não corrida vai. que você tem o rocker, né? Você tem aquela elevaçãozinha da ponta do pé. Ele tá convidando para essa fase final de apoio ali. Por desprendimento. incrível que pareça, os tênis que o Otávio usa que mais se adequa às órteses é da marca da Nike e da Adidas. Adidas, Foi as únicas marcas que eu Então, é uma encontrei. barreira isso. Hoje a gente tem e lembrando que não é anúncio, a gente tem um fabricante bacana porque assim, no Brasil, né, pensando em tênis para órtese, porque qual é a minha questão com tênis para órtese, né? E eu vou me dispor com muita gente falando isso, mas assim, aqueles tênis clássicos que parecem um Adidas, sabe que tem um zíperzão e são uma chapa retinha? Eles não são para todo mundo. Para criança que deambula, nem sempre aquele ângulo com a resultante da órtese vai facilitar. Entendeu? São tênis mais molinhos, então não é o ideal para uma criança que deambula. Daí você está falando, você quer trazer para trás, você tem um Adidas Superstar,
né, que vai ser mais arredondado aqui na frente, e jamais um tênis gigante, 3 números acima do pé. Então, Jamais. é o que eu falo. Ainda bem que onde eu faço a órtese é certinho assim, a e a órtese numeração. também, que às vezes, assim, essas aletas laterais são tão altas, por exemplo, essa órtese aqui não é de nenhum patrocinador. Não, pode falar. Posso falar? Pode falar, não tá rasa, não tá Nossa, rasa. fiquei agora pensando, gente do céu, peguei o negócio da mesa, vai que é um anúncio de Não alguém. é, não. É só um enfeite, só um enfeite. Já vi que ia fazer besteira. Mas assim, essa órtese, ela é bem robusta, né? Ela é uma órtese do modelo bem, bem simples, Exato. né? Então assim, ela é grossa, ela é mais pesada, ela tem esse antiderrapante, ela tem as tiras muito grandes, tá vendo? Com esse rebite aqui. Então assim, os componentes que é impossível você colocar isso aqui dentro de um tênis. Vai deformar o tênis na realidade, Vai né? caber, ou vai caber num tênis desse tamanho, enfim. Então, a gente olhar para como a órtese é feita, moldada, desenhada, para que acompanhe o contorno do pé e seja o mais slim possível. É claro que em alguns momentos a gente precisa trazer, né, porque o dedinho vem em adução, ou algo assim, você precisa trazer um reforço de aleta. Mas daí tem aquelas com insert de SMO dentro, né, que é a supramaleolar dentro da AFO. Porque daí você garante o alinhamento desses componentes. Entendeu? Então, assim, ela tem que caber no tênis. Eu gosto muito, agora eu conheci há pouco tempo a Ortomov, que é um fabricante de Juazeiro do Norte, do Ceará, o Paulo, uma graça. Ele faz tênis para usar com órtese que abre, e ele tem um contraforte bem reforçado, ele tem um mini rocker, ele abre com velcro, a gente está gostando bastante desse tênis. Ferrari, das linhas, é o Easy Up, que é uma marca italiana. Ah, eu já vi, mas eu não gostei do modelo, não. Achei muito feio. Imagina, eles são maravilhosos. Eu achei feio, Várias eu não gostei. cores, parece o Adidas com as listrinhas, esse mesmo? Esse eu não Sério, gostei Bruna? do modelo. Não, e da Adidas, o que mais se adequa, fica perfeito, É o Superstar. é os do Lego. Os Adidas agora do novo. Lego. Depende. Aí é o bolso que não Pequenininho, aguenta. daí não aguenta. Pequenininho a gente chama o ASICS Sugar Baby. Porque ele tem o também. X também é mas bom. ele parou de fabricar, agora tem o Fantasy. Mas o Fantasy tá mais afuniladinho, daí acaba Tá ficando com um mais biquinho justo, mais tem que pegar um fino. tamanho maior. Tem Sure Step, mas também é mais difícil, às vezes, a acessibilidade pelo custo. Mas isso. A gente O Air Force, Air Force One, porque da tem mãe que Nike. acha que os molinhos vai ajudar, mas não vai. Não, porque ele dobra muitas vezes, ou o calcanhar fica saindo. É difícil. É terrível, né? É Só difícil, quem tem assim. filho que usa órtese sabe como que funciona. E a questão, assim, dos pequenininhos, acaba tendo que trocar com uma frequência, às vezes, a cada 6 meses. Né? Eles crescem assim, rápido. Muito rápido Até mesmo. quando eu falo, poxa, essa marca que eu gosto do Ceará, né, Ortomóvel, eu acho que é 300, 400 reais, assim. É bem mais barato do que esse italiano, que é 1.000, mas 300, 400 é muito caro para muitas famílias, né? Exato. Às vezes, assim, eles rasgam uma dica, né? Compra o tênis do tamanho da órtese, tira a palmilha de dentro. É que eu faço, Exato. tira a palmilha. Tirem as palmilhas, leva para provar. Tira as palmilhas e às vezes você descostura e manda o sapateiro passar um velcro extra, entendeu? Porque daí você consegue colocar o tênis inteiro. Usa uma calçadeira, uma colher, alguma coisa atrás. Você consegue para não ter que ser um tênis gigante. Ou seja, fica o recado aí, né? Mandou fazer uma órtese, que o número tem que ser 10 a mais, tá errado, Esquece. né, Rebeca? Tá Esquece. errado, tá errado. Muda de... Não usem tênis. Gente, usa vocês um tênis tamanho 43 e vai andar. Fica não que, tá que eu já certo. vi muito. Tem uma empresa aí, né? Que faz umas órteses que é só Deus na causa, meu. É difícil, 5 a gente números a ainda- mais da criança. Pra durar. Eu fico, gente, pra que Não, isso? ela tem que ser. Não dá. Não chega Porque de quando eles estabilidade. vão cortar lá, põe o pezinho da criança, eles querem deixar 2 dedos. Fica aquele bico de pato. Gente, a horta tem que estar alinhada no pé da criança. Você deixa um pouquinho pra frente, mas assim, Isso. pouca coisa, né? 2 dedos abaixo da dobra do joelho, enfim, tem que estar. Na mielas, muitas vezes, ela é um pouquinho mais alta. Então tem que ser Mas para a deixa criança. eu fazer uma pergunta. É normal? Eu percebo que a panturrilhinha do Otávio vai afinando. É por causa desse Sim. contato com a órtese aqui? Por 2 coisas, né? Assim, a órtese, na mielo principalmente, né? Então você tem pouca atividade ali, pouca inervação baixa, né? Na Isso. panturrilha, por exemplo. Então você não tem atividade muscular, você reduz o trofismo, né? Que é a massa muscular. Muitas vezes, ele é preenchidinho de gordura ali, né? Parece que tem uma panturrilhinha, mas ela não tá forte. Mas não necessariamente a órtese causou esse afinamento, mas é o desuso, porque ele não tem inervação lá, entendeu?
Mas, assim, se a gente pensa alguém que tem a inervação, mas que tem uma espacidade, por exemplo, e vai causar equino, eu também preciso alinhar. Eu perco realmente a ativação daquele gastrocnêmio, né, do músculo da batata da perna. Mas ele está entrando em momentos errados e causando desalinhamentos errados. Então, a gente precisa balancear. Claro que tem que olhar, né, para a sensibilidade do pé. Tem momentos também que você tem uma exploração sensorial, mas sem descarga de peso. Quando a descarga de peso não é um alinhamento bom. Não é que essa criança tá na praia, não vai ficar descalço, pisar na areia e fazer um pouquinho. Lembra? Tempo. Quanto que eu estou deixando o desalinhamento acontecer? Perpetuando isso dentro de 24 horas de gerenciamento postural. Então, tem que olhar para tudo isso, né? A horta vai ser prescrita para ser utilizada por quanto tempo, enfim. Nossa. Ô, Rebeca, quais os métodos intensivos que existem de reabilitação? Zilhão, né, hoje em dia. Os principais, aí, as técnicas mais utilizadas. Mais utilizadas ou mais comprovadas? Comprovadas. Comprovadas, gostei mais prefiro desse falar termo. dessas. Isso, é porque tem muitas Tem aí muito utilizada que não poucos deveria estar sendo. estudos, né, que comprovam. A gente tem que pensar assim, intensivo. O que é intensivo? Eu estou intensificando uma atividade. Né? Então, um tratamento intensivo. Primeiro, a gente não precisa ter rótulo. Né? Eu falo muito isso, assim, não tem que ter etiqueta. Eu sou fisioterapeuta bobatiana, eu sou fisioterapeuta do pé de açude, eu sou fisioterapeuta do locomotor. Não, eu sou fisioterapeuta neurofuncional. O que eu estou fazendo? Às vezes os pais perguntam, peraí, isso aqui que você está fazendo é Bobat? Isso aqui que você está fazendo é marcha? Não, é fisioterapia. Estou facilitando o movimento por meio de algumas estratégias que eu posso ter aprendido em alguns cursos. Outras não foi em curso, foi num artigo, foi num livro. Bobat que você fala é das bolas, né? Então, assim... É isso? Não é bola só, né? O conceito neuroevolutivo Bobat ficou muito famoso por bolas e rolos, enfim, mas envolve outras coisas que não só bola e rolo. Então, assim, depende, você intensificar uma tarefa, a gente faz intensivo de fono, faz intensivo de TO, intensivo é o quê? Você pensa assim, a Ju quer aprender a jogar boliche. Vocês duas querem aprender a jogar boliche. A Bruna vai fazer 2 vezes por semana a aula de 1 hora de boliche, no mês de dezembro. E a Ju vai fazer todos os dias 2 horas de aula de boliche, de segunda a sexta. Quando chegar no Réveillon, que vocês prometeram que nas férias iam aprender a jogar boliche, quem tem mais chance de ter aprendido mais rápido essa habilidade? Você que fez 2 vezes por semana de 1 hora ou você que fez 10 horas na semana? A Ju. Quem fez mais, né? Você intensificou esse estímulo, né? Você aumentou volume, intensidade, né, que seria ideal, mas volume de horas terapêuticas, a intensidade das atividades, com mais chance de progressão dessa habilidade que você quer adquirir. Então, isso é intensivo. Agora, o que recheia o intensivo? Depende. Para quê, para quem, por quê? Depende, o que eu quero fazer lá dentro. Por isso que eu prefiro não falar de métodos que estão sendo muito utilizados, porque muitos deles ou não tem uma comprovação científica que justifique essa utilização, ou assim, não é porque a criança fez intensivo, melhorou com o intensivo ou não melhorou. O que foi feito naquelas horas? Foi feito massagem? E você quer melhora de marcha e força? Vai melhorar? Não vai, né? Então, assim, o que eu quero rechear esse intensivo? Na nossa clínica, a gente sempre fala intensivo de reabilitação neurofuncional. O que eu vou rechear aquilo depende do que a família ou a criança me trouxe de meta, de objetivo. Nesse intensivo, você pode trazer, já tive situações, por exemplo, eu falo assim do andar, do sentar, já tive situação de pais que falaram, olha, eu acordo muitas vezes à noite porque o meu filho de 30 anos de idade não consegue rolar na cama. Ele não consegue desvirar. E, puxa, isso está prejudicando a qualidade do sono da família toda. Isso foi uma meta de um intensivo que a gente fez. Então, não é que toda criança, todo adulto de 13 anos de idade tem que aprender a rolar. Claro que a gente tem, né, o gerenciamento 24 horas. Tal. Mas, assim, a meta dessa família era importante para a qualidade de vida deles, era relevante para eles. Então, antes de qualquer intensivo, nós, terapeutas, temos que ouvir o que essa pessoa que está fazendo o intensivo quer, ou os pais que vão comunicar para a gente querem. E uma meta realista, né? Dá para a gente adquirir isso em 4 semanas, em 3 semanas? Puxa, dá. Então, costumo dizer, é algo que ele quase consegue fazer ou quase não consegue. Quase consegue porque daqui a pouco está conseguindo sentar sem apoio nas costas. Ele fica por uns 5 segundos, seria legal se ele conseguisse ficar mais tempo. É uma meta realista, porque nesse período de tempo, eu consigo estimular isso com algumas estratégias. Agora, eu consigo, ou quase não consegue. Porque ele, assim, conseguiu dar alguns passinhos com a dor, mas, nossa, não dá mais que 3 passos e levanta os 2 pés.
Então, puxa, acho que eu consigo trabalhar isso, aprimorar essa habilidade por um tempo. E, além disso, pensar nos intensivos, que eles ficaram muito famosos, né, nesses últimos 10, 15 anos. O que ele faz depois do intensivo? A gente consegue manter esses ganhos? Porque eu já tive famílias que às vezes chegam, perde. Voltando para, por exemplo, do boliche, você faz um mês de boliche. Depois você não joga por 3 anos, você perdeu alguma coisa. Tirando esse aprendizado, né, da habilidade, a gente vem falar de estrutura corporal, fortalecimento, mobilidade, você perde pelo desuso. Então, não adianta intensivo pré-férias, por exemplo. Vou fazer 4 semanas ali, ó, força, 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 depois vai ficar um mês de férias deitar no sofá. Tem que ter uma manutenção, né? Adultos sabem aqui, você vai para academia, todo mundo tem que fazer atividade física, eu vou para academia, depois eu passo um mês sem ir, 2 semanas sem ir, você perde algumas coisas, né? Existe uma memória muscular, existe, mas você perde. Então, tão importante quanto o intensivo traçado é o que vai ser feito dele depois. Porque intensificar é muito individual também. Já tive famílias que vieram procurar a gente na clínica e falaram assim, olha, eu quero fazer um intensivo de 60 horas, por exemplo, né? 3 semanas, 3 horas por dia. Essa criança faz, às vezes, na PAI da cidade dela, meia hora, uma vez por semana. O que ela faz na vida de atividade física. Ele vai durar 3 horas todos os dias? Vai ser saudável para ele? Não vai. Ele tem aporte nutricional para assimilar esses estímulos, assimilar isso em massa muscular? Se for intensivo de físio, por exemplo. Às vezes, para esse indivíduo fazer 1 hora todos os dias, eu estou intensificando, porque a base dele é meia hora. Agora, eu posso ser uma criança que vai todos os dias, 1 hora por dia na fisioterapia. Agora, ele vem para São Paulo para fazer comigo, eu vou prescrever 1 hora por dia todos os dias de fisioterapia. Isso não é intensificar. Não estou intensificando nada, não é? Posso estar intensificando, talvez, a carga. Dá para fazer também isso, porque eu não sei o que ele faz essa 1 hora lá. Agora, se eu quero aumentar volume de terapia, eu preciso entender de que linha base você está partindo. E daí isso é individual. Então, a gente não vende pacotes de intensivo, porque é de cada um. Não tem como, né? E a criança tem que estar curtindo, né? De novo, lúdico. Então, assim, não adianta ele sair irritado na 3ª hora, você não tem mais o que fazer com ele. 1 hora bem feita, 2 horas bem feitas, com repetição e constância, valem muito mais do que uma criança esgotada na sexta-feira, porque fez 3 horas todos os dias ou saiu dormindo. E 30 minutos? Você acha que 30 minutos reabilita alguém? Funciona? Bebezinho, assim... Que não aguenta, né? Não aguenta acordar. Quebra o galho. Tudo. Mas e uma criança aí de 2, 4, 5 anos? 30 minutos de terapia? É que são protocolos de serviços, né, de instituições que, enfim, às vezes por questões burocráticas, não por questões de reabilitação. As nossas terapias são de 1 hora, assim. 30 minutos, às vezes, está tirando hora, está tirando a cadeira, está escolhendo o brinquedo. É isso que eu penso. É curtinho, assim, pro meu padrão. Mas eu sei que a realidade, às vezes, de novo, é melhor isso do que nada, talvez. Né? Então, é fácil, às vezes, eu criticar e falar, não, o ideal é 1 hora de terapia. Mas e aí, na cidade dessa pessoa, só tem serviço de 30 minutos, que é o que o governo oferece, ou que o convênio oferece, ou alguma coisa assim, talvez seja melhor do que nada. Mas talvez o colega que faz uma terapia de 30 minutos, para alguém que vai 1 vez por semana de 30 minutos, vai trabalhar muito mais orientação do que o estímulo, porque não adianta o que eu vou fazer 1 vez na semana por 30 minutos. Pode ser a melhor terapia do planeta. Não dá para competir com mais 23 horas e meia, com mais 6 dias inteiros. Não dá para competir. Você não vai causar um impacto, né, permanente sem repetição e sem volume de estímulo. Então, para mim, vale muito mais. Se eu só pudesse escolher pegar o Otávio 1 vez por semana, por meia hora, eu prefiro que você esteja junto e a gente vai trabalhar juntas aqui o que você vai fazer nos outros dias que você não está aqui. Isso. Porque a terapia não acaba quando acaba meu horário, eu devolvo a criança. Não, tem que se estender. Não, você tá dando, né, ali o aperitivo do que vai ser feito depois. Né? Senão é desleal a gente chamar pra gente a responsabilidade de fisioterapeuta o efeito que eu quero de ganho da criança. E dos pais, às vezes, colocar essa responsabilidade na equipe terapêutica. Puxa, eu quero que ele aprenda a controlar a cabeça e consiga sustentar a cabeça contra a gravidade. Maravilha. A gente taca ali, 3 vezes por semana de 1 hora de terapia maravilhosa. Chega em casa, deita num colchãozinho no chão e fica.
Não rola, não coloca de barriga pra não baixo, vai, esquece. não senta, não verticaliza, não dá estímulos visuais, porque ele tem que estar interessado em levantar a cabeça, não é olhando para a parede, para nada. Então, assim, é parceria, eu falo que é o processo terapêutico. A gente está ajudando vocês a atingir essa meta que todo mundo tem em comum. É um trabalho Vocês de equipe trouxeram. mesmo, hein? É, e a equipe não é só a equipe de terapeutas, né? É a família que está Pai, a comandando mãe, a isso. irmã, vamos todo mundo É, estimular. a e, avó, e o mandar lição de a casa, escola. né? Às vezes é delicado. Puxa, mas eu não tenho tempo, estou trabalhando. Não é que você vai fazer 1 hora de sessão na sua casa, mas naquele momento, talvez, de lavar a mão na pia, pode ser um banquinho em pé para esse momento? Pode ser que a mãozinha vai tentar atingir a torneira e vai conseguir abrir? E daí você trabalhou uma mobilidade, um alcance, fez uma função para essa mão. Então, assim, eu falo que são petiscos ao longo do dia de estímulos. Não é que você vai fazer 1 hora por dia de terapia. Mas, puxa, será que levantar do sofá para ir até o banheiro, trocando passos, é um treino de marcha dentro do ambiente real ali da criança? Não é que você precisa comprar uma esteira e fazer 30 minutos de esteira todos os dias com seu filho para dizer que você está estimulando a marcha em casa, no dia a dia, entendeu? Então, assim, é o que é real para você fazer esses pequenos dropzinhos da cama para o armário para escolher o pijama à noite. Ele é colocado em pé e daí ali vai com a mãozinha puxar o pijama à noite. É o que dá para você fazer, é melhor do que nada. A gente tem que sair do zero do estímulo, né? E o terapeuta tem que entender qual a realidade de cada criança antes de dar uma orientação domiciliar. Porque você não pode falar assim, aqui ó, Ju, você precisa de 60 minutos de ortostase todos os dias, trabalhar na comunidade, andador na coisa, daí ele tem que ativar os acionadores de luz, as fechaduras, daí tem que trabalhar a textura, daí tem que trabalhar um monte de coisa, e você tem também a vida toda a fazer. Daí você olha essa lista gigante e fala, nossa, eu não vou nem começar. Porque eu não consigo cumprir. Desiste. Não consigo cumprir 60 minutos. A Rebeca falou que 60 minutos, não é 60 minutos ou nada. Ideal 60 minutos. O que a gente consegue começar? Às vezes você fala, puxa, eu acho que na hora de escovar o dente eu consigo ficar um pouquinho em pé com ele. Melhor do que nada. Você entende as consequências do não estar em pé. E o ideal é que a gente consiga aumentar essa quantidade de horas do dia. Tá, mas hoje é o que você consegue fazer, é melhor do que 24 horas deitado. Ah, mas a Rebeca falou que 10 minutos na pia é bom para ficar em pé. Não, mas é melhor do que não nada. ficar. Que não ficar. E daí a gente tentar construir isso para aumentar o volume. Então essa parceria terapêutica é entender quem vai fazer. Orientações domiciliares, né, um termo de prescrição de exercício às vezes para casa, mas que ele fique real das famílias fazerem. Porque não dá tempo, porque tem outros filhos, porque tem que cozinhar, porque tem que ter outras coisas. Né? E daí fique real. Daí você pega essa lista gigante e fala, ai, não, vou nem começar. E não começa, a gente sabe que é assim. É verdade, é. Né? Muita coisa E pra você fazer. falou também do aporte nutricional, né? Existe uma medida de quilos. Quantos quilos as crianças têm que pesar para começar o intensivo? Porque a gente sabe que eles acabam perdendo também, né? Quilos não às necessariamente. Perde porque o equilíbrio pode ser um objetivo, né? Se tá com sobrepeso ou algo assim. Mas se perdeu durante o intensivo, o objetivo não era perder, é porque a entrada calórica, né? O quanto ele ingeriu, tá menor do que quanto ele tá gastando. Então, alguns casos, a gente não tem uma tabela de peso mínima para fazer o intensivo, porque, de novo, depende da carga. Talvez uma criança que não está conseguindo aporte calórico suficiente, não consegue acompanhar com o nutricionista, alguma coisa assim, você não vai inserir 3 horas no pau de fortalecimento, marcha, não sei o quê. Né? Vai pegar um trauma difícil. Exato. Ideal dos mundos, vamos pensar ideal dos mundos. Eu quero um intensivo para força. Para marcha, equilíbrio. Por exemplo. Eu quero ganhar massa muscular, por exemplo. Faz sentido eu trabalhar sozinha, sem saber o que ele está ingerindo? Não vai ser danoninho e todinho que vai aumentar a massa muscular, por mais que eu faça essas 2 horas. Às vezes ele está degradando outras estruturas ali. Puxa, legal passar no nutricionista. Criança, assim, quando a gente consegue ideal dos mundos, que eu falo assim, tá passando com o nutricionista, vem com suplemento para intensivo. Então, você faz um preparo antes. Nada, é lindo, é o pré-treino, não tem? A galera toma pré-treino, pós-treino, blá, blá, blá. Por que não olhar para as nossas crianças para isso, né? Tem poucos nutricionistas hoje em dia. A gente tem a Maria Eugênia maravilhosa, que atende lá na clínica. Mas a gente, assim, tem poucos nutricionistas especializados para a nossa criançada. Então, assim, muitas vezes a desnutrição ou obesidade, sobrepeso, eles vêm em conjunto por inatividade ou por falta de orientação na ingestão de caloria. Uma criança muito distônica, muito espástica, ela acaba tendo um gasto energético muito mais alto.
E daí ela, talvez na mastigação, não consegue suprir isso e fica sempre baixo peso. Aí é entender se o intensivo vai somar nessa criança, não só pensar na aquisição motora da fisioterapia. Vai somar para ele ou é uma criança que vai chegar à exaustão, ou desnutrição, ou algo assim. Então, é esse equilíbrio justamente. O intensivo não tem um peso indicado, porque depende, eu posso fazer com um bebê de 6 meses, 8 meses, se eu tenho o que eu quero ali intensificar na realidade, né, de tolerância de cada criança. Mas ele está se nutrindo adequadamente? Senão, eu estou tendo mais prejuízo do que benefício. Entendi. Ou eu estou tentando ganhar um monte de coisa ali, não tem. Não tô pensando no não resto, tem ingesta né? de proteína. A criança vive de miolo de pão e todinho. E você quer ganhar uma baita massa muscular. De onde vai vir que esse corpinho vai construir ali? Seletiva, que não come, né? Daí as fonos, TOs, tem um baita trabalho pela frente, que é importante isso. Né? Nutre também para ajustar a textura com fono, aí com entra TO. Nessa questão aí, para poder ganhar massa muscular, tem que suplementar então, né? Depende, né, de onde ele está consumindo, não é minha área de especialidade, né, assim, mas existem formas de você atingir, né, mesmo criança com gastro, ou a criança que tem alguma textura específica com alguma restrição, mas tem forma, se não tá por alimentos in natura, vai ser por suplementos. Às vezes você precisa de uma alta concentração de caloria, alta concentração de proteína. Daí tem os whey protein da vida, daí você tem hipercalóricos, enfim, tem espessante para água, porque a criança tem que se hidratar durante um treino mais intenso, por exemplo. É olhar para além do que da nossa bolha da fisioterapia, né? Se eu estou fazendo bem para as outras áreas dela. Porque até do intensivo que a Ju perguntou, o que acontece? Às vezes a pessoa vem para São Paulo, se programa. Vou fazer um intensivo de treino locomotor lá com a turma do Espaço 7. Daí vai ficar um mês sem fono, sem TO. Será que o nosso recheio do intensivo a gente não precisa deslocar 2 vezes por semana de TO? Para que ele não perca as outras coisas? É importante para essa criança isso? Vamos discutir com a família. Né? Então, a gente vai direcionar isso dentro do recheio desse bolo de intensivo. Principalmente quando eu falo de 3 semanas, 1 mês. Porque é muito egoísmo da minha parte eu querer estimular a marcha e o andar para quê? O que ele tem de cognitivo? A pedago parou total e ele estava ali na escola, vai voltar com alguma questão. Eu preciso olhar para o todo dessa criança. Que é o principal, né? O cognitivo, eu acredito, né? Acho que o andar para quê? sempre... Quando a gente fala andar para quê? Ele sabe para onde ele quer ir? Ele sabe o que ele quer ser? Tem motivo para ir? Né? Ele tá assim, motivado. E o motivo é aquela distância ideal, né? Assim, não é você 50 metros lá na frente ou no abstrato. Vamos até o mercado comprar sorvete. Se não, a criança não tem repertório para aquilo, ela não consegue visualizar que para chegar no mercado, para o sorvete chegar na boca, ela tem que ter descido o elevador, andar. É muito abstrato. Talvez eu tenha que chegar num concreto mais perto. Né? E tem muitos pais que não veem assim, né? Já entra na clínica, o que você quer naquela anamnese? Eu quero que ele ande. Sim. E esquece é o marco motor mais pedido, né? Assim, não tem o terapeuta da pediatria que não ouviu, né? Quando meu filho vai andar. E a gente tem que olhar isso, assim. E também eu quero que ele ande. A realidade de andar com o andador é uma forma de andar. Isso está sendo mostrado para ele. Ele quer que ele ande ou ele quer que ele se locomova? Você tem que ter um jogo de cintura enorme, né, Rebeca? Para lidar com esses pais, tem, né? Até pra gente, assim, eu falo que você tem que ser muito ético. Então, eu não vou deixar de dar informação. Só que existem formas e formas de você comunicar, sem sentenciar. É muito diferente você sentenciar. Falar assim, não, seu filho nunca vai andar sem dispositivo. Tá aqui a prescrição do andador. Eu não sei que um prêmio Nobel daqui a pouco vai criar de alguma coisa, eu não sei. Nem eu, nem você, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente sabe que hoje, talvez a única forma dessa criança vivenciar o em pé e o movimento é por meio do andador. Que bom que existe o andador para ele conseguir vivenciar isso. Exato. Daí muitas vezes os pais perguntam, por quanto tempo ele vai usar o andador? Eu falo, não sei, ele vai dizer, a tecnologia vai dizer, né? De novo, e talvez ele precise por muito tempo, como você precisa de óculos por muito tempo. Exatamente. Que bom que existe o óculos, assim a gente consegue se ver. Já pensou? Miopia? Meu Poxa, Deus. Então assim, ele é um dispositivo de tecnologia assistível, ele está te ajudando a ser funcional no ambiente, né? E acho que assim, é sempre essa questão de ética de você não ocultar, saber quanto de informação passar, né? Mas não deixar de passar. Ter empatia, ter delicadeza, assim, em momentos, né? Mas, puxa, eu vou prescrever uma cadeira. A pessoa me procurou para andador e de repente eu tô aqui falando de cadeira.
Porque eu preciso ser ética para falar que essa criança precisa do andador para brincar, para vivenciar a troca de passos, tudo, mas a forma dela se locomover, bem provavelmente, por um período de tempo agora vai ser com a cadeira. Que bom que existe uma cadeira, para que ela possa ter independência na locomoção. E daí tem meu andador também, para que ela possa vivenciar em curtas distâncias. Então, assim, não deixar de comunicar, mas também não sentenciar de, assim, puxa, ele nunca vai andar, ou ele sempre vai precisar da cadeira, ou ele sempre e nunca, são tão extremos, é tanto tempo, né? Muito, exato. Sempre, assim, e nunca, também já tirou todo o tempo. Puxa, hoje, assim, nessa janela a gente precisa disso, né? Que bom que a gente tem esses recursos. E talvez mais para frente diminua o apoio, tire alguns acessórios, ou talvez acrescente em outros. Né? A gente tem fases de vida, vários estudos mostram, né, uma tendência de declínio funcional. Eu já tive um declínio funcional, tenho 42 anos de idade, né? Eu não vou conseguir dar uma pirueta que eu fazia com 5 anos. É claro, assim, e brincando nessa comparação, o envelhecimento precoce nas pessoas com deficiência, ele é bem estudado e bem comprovado. Então, ele chega e a gente precisa se preparar para isso. A gente não pode fingir que, eu não quero pensar. Não quero pensar que ele vai envelhecer, não, que uma hora ele vai perder coisa. Vai perder, gente. A gente vai perder. Daqui 10 anos eu vou estar com menos habilidade em algumas coisas. Então, assim, poxa, o que eu estou fazendo para perder menos, perder mais devagar e continuar com qualidade e função? É isso que eu tenho que pensar. Né? Então, esse envelhecimento tem sinais deles com 12, 13 anos de idade na população com paralisia cerebral. Tem sinais de fadiga da população da mielo na pré-puberdade. O que a gente está fazendo para isso? Se eu estou trabalhando endurance e resistência, né? No pedalar, no arm, no andador, na natação, estou trabalhando a atividade física dessas pessoas, porque daí a gente sabe, por exemplo, em mielo, que a gente sabe que tem sobrepeso na adolescência. Exatamente. Quantos mielos adolescentes adultos a gente vê com sobrepeso? Bastante. Será que hoje a gente olhar para as crianças e desenvolver o gosto deles por correr com andador com suspensão, por pedalar assistido num triciclo, por nadar, o que ele gosta de fazer? Daí ele vai conseguir fazer mais e por mais tempo. Porque eu também não posso impor o normativo do andar para todos, que muitas vezes isso é desgastante, é dolorido, é frustrante. É verdade. Né? Então, eu vou pegar a gente teve uma época de um adolescente, mielo, que veio para intensivo, e a expectativa da mãe era o andador, era adequar o andador ou indicar um outro que ele pudesse voltar a andar como ele andava quando ele era mais novo. Ele já estava com, acho que 16 para 17, com sobrepeso, bastante fraqueza, pouca motivação para estar no andador. E daí a gente precisa alinhar, puxa, será que o problema, o obstáculo, a barreira para atingir isso é o andador mesmo? Ou a gente não tem outros componentes que precisam ser trabalhados? Agora, a gente quer trabalhar o sobrepeso, a inatividade, a desmotivação para atividade física. Puxa, depois a gente foi para a bicicleta, finalizou intensivo no Parque Vila Lobos de bicicleta, assim, num triciclo, né? Pelo equilíbrio, um triciclo maravilhoso. Poxa, ele pedalou e ficou felizão. Então, vamos combinar? Essa daqui é a sua atividade física? Você precisa pagar esses 20 minutos, meia hora todo dia. Eu também tenho que pagar. Eu também tenho que fazer, vocês também têm que fazer. Exato. Todo mundo tem que fazer. Né? Isso é inegociável. Agora, o que a gente vai negociar? Qual a forma que a gente vai se movimentar? Entendeu? Para depois ele senta na cadeira e vai ser independente ali no colégio, na faculdade. Mas ele tem que fazer atividade física, todo mundo tem que fazer. Todo mundo. E todo profissional que vem aqui fala isso, eu não tomo vergonha na cara. Tá na hora, negociável. Né, Olha, antes de ontem, minha vozinha fez 101 anos de idade, né? 101? 101, danada. E daí tá lá, né, com seu andadorzinho, toda bonitinha, assim. E eu falo assim, eu vou na casa de repouso, né, que ela mora, na instituição, e a gente vê a diferença entre os idosos lá. E às vezes eu pego, mesmo dentro da minha casa, minha mãe e meu pai. Minha mãe é super ativa, meu pai, ele é ativo, né, mentalmente, mas ele não gosta de atividade física. E eu brinco com os meus filhos, quando eles não querem fazer alguma atividade física, eu falo, você quer ser quem com 70 anos? A vovó ou vovô? Físico. Que quando cai um papel no chão, quem abaixa, pega e sobe. É isso que você quer ser no seu envelhecimento. É isso que a gente quer que os nossos pacientes sejam. É isso que a gente precisa ser. Então, a gente tem que construir hoje, é negociável. Tem jeito. Nossa, quanta informação, Rebeca, tô assim... Eu falo muito, desculpa. Não, imagina! Tudo que você falou, eu acho que vai vir agregar e muito na vida de muitas mães, né? E agregou em mim aqui. Eu tô com tantas informações absorvendo aqui na minha mente. Eu só ficava pensando também, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Não, e eu tinha muitas dúvidas e foi, assim, esclarecedor muito, sabe? Que bacana. Mudou meu ponto de vista, né? Agora eu vou ficar mais
criteriosa referente à reabilitação do meu filho, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre tem que estar estudando, né? Sim. E quando a gente encontra uma profissional assim como você, né? Que tem essa bagagem aí bem extensa, um conhecimento bem extenso, e que passa todo esse conhecimento com toda essa morosidade, com toda essa tranquilidade, essa paz. Então, assim, eu acho que é Deus mesmo, sabe? E que Deus continue te abençoando cada vez mais, né? Te capacitando, porque você, como uma profissional assim, pra mim, sensacional, né? E não só pra mim, muitas outras pessoas, assim, falam muito bem de você, né? Inclusive, quando eu falei, eu vou trazer a Rebeca, ela não pôde. Pessoas, nossa, não acredito, você vai estar do lado dela. Nossa, ela é maravilhosa, ela tem um conhecimento, né? E pra quem não sabe, aí a Rebeca também tem curso de andadores, né? Que você passa todas as informações, né? Muito, porque eu acredito que tenha muito mais informações aí, mediante o uso do andador, né? Isso, tem 2 cursos. Eu tenho de suspensões, né? Que chama suspensão, mas nem tudo é suspender, mas foi o nome que... 2 cursos online, para as pessoas justamente terem acesso, por 2 anos, ficar acessando conteúdo para aplicar, né? E eu deixo, inclusive, aberto para os pais, porque isso, que é dependendo da região que a pessoa mora, talvez não tenha acesso a um profissional que seja especializado em neuro. Então, eu acho importante essa democratização do conhecimento, né? Então, são os 2 cursos, de estratégia de suspensão e posicionamento para brincar, e o curso Desvendando Andadores. Maravilha, eu vou deixar as redes sociais aqui da Rebeca, o contato dela, né, para quem se interessar, procurar, e vale a pena. E se você, pai, tá procurando uma clínica aí de reabilitação com alta tecnologia e performance, é o Espaço 7, viu, gente? Deixar também as redes sociais aqui do Espaço 7 para vocês poderem dar uma conferida lá, porque é sensacional, só tem coisa maravilhosa, gente. Tem pessoas maravilhosas. Costumo dizer assim, não é uma sala muito bacana de equipamento, mas só é legal porque as pessoas estão lá dentro, fazem um negócio muito bacana com esses equipamentos. São profissionais maravilhosos, né? Você demonstrou muito isso aqui, Rebeca, o carinho, a atenção que você tem sempre em buscar informação. Nossa, eu tô assim... Frisou muito seus profissionais. A gente acaba falando bastante, porque eu gosto muito, né, do que eu faço, daí isso faz estudar bastante, e a gente, conhecimento só serve se a gente tá espalhando, então... Quando você me convidou, Bruna, eu falei, não, que delícia poder ir, para que muita gente assista e faça o melhor possível dessas informações. Não, e o feedback depois que elas assistem, vem muito, assim, o agradecimento, sabe? Cada episódio que a gente grava aqui, que a gente coloca lá no YouTube, que eles assistem, fala, Bruna, muito obrigada, nossa, esclareceu, me ajudou, desmistificou coisas que eu tinha na minha cabeça. Então, assim, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? Nós aqui, vocês profissionais que delegam aí esse tempo tão importante, né, para vir aqui e passar todas essas informações aí, né? E como uma forma de carinho, todo convidado que a gente recebe aqui, a gente acaba presenteando esse convidado com uma caneca personalizada. Ai, adoro caneca! Eu sou viciada em caneca, eu já tava tomando aqui da minha água. Olha, pra você! Obrigada! Agora tem uma pra você. Você tomar um cafezinho lá, lembrando do podcast. Adoro caneca, de verdade, coleciono. Mais uma vez, quero agradecer, viu, Rebeca, essa presença aqui, viu? Obrigada, e que Deus te abençoe Bruna, obrigada, muito, Ju. muito, e você continue aí abençoando a vida de muitas mães, muitas crianças, né? Que se fazem presente ali dentro do seu espaço, né, Ju? Exato, nossa, foi enriquecedor, assim, pra gente. Eu tô, assim, como a Bruna disse, muito agora criteriosa. Quero olhar tudo, reparar nos detalhes, porque eu percebi que realmente faz a diferença. E eles são nossos filhos, né? Quem é mãe sabe, é o mais importante que a gente tem na vida e a gente quer que eles tenham esse cuidado que você demonstrou aqui pra gente. Então, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente e com as outras mães que vão ver também. Que elas se beneficiem disso. Acho que é uma responsabilidade. Eu falo assim, é uma responsabilidade quando um pai traz a criança pra gente, assim, é o maior bem que ele tem, assim, ele tá confiando isso. Então, nós profissionais, a gente tem que fazer jus a isso, assim. Não é um diferencial a gente estudar, a gente ser criterioso com a nossa conduta, a gente repensar o que a gente tá fazendo. Será que a próxima sessão não podia fazer um pouco melhor? Porque assim, poxa, o pai chegou pra você com a vida dele, né? Que nossos filhos são a nossa vida, tá? Eu tô confiando em você. Poxa, tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor, acho que assim, é a nossa obrigação. O melhor que eu consigo com as condições que eu tenho. Então, a gente pensar é muito mais sobre as pessoas do que sobre os equipamentos, mas claro que equipamentos possibilitam muita coisa. Então, é somar essas duas coisas e ir planejando junto. Que façam boas equipes por aí, quem ouviu, os familiares, conversem com seus terapeutas, façam boas equipes, parcerias e alianças, porque é para durar muito essa parceria e é para ser
para essa criança se divertir. Então, bora por essa turma para brincar, se posicionar Maravilha. e curtir, descobrir muita coisa. Aproveitando aí, né, essa onda de agradecimento, não poderia deixar de agradecer também, né, as empresas que ajudam a fazer esse podcast, a levar essas informações para vocês, né? Então, eu quero agradecer a KVM Audiovisual, ao Vitor Estúdio Barber, a Padaria Rosa de Sarão e a Barretos Distribuidora. Obrigado, né, por estar conosco aqui nesses episódios e finalizando esse episódio dessa temporada, né, Ju? Espero poder contar com vocês também pro ano que vem, tá? Então, todo o nosso amor, carinho, né, Ju? A essas empresas que apoia, né, esse podcast. A FlexCorp cedeu aí, né, 10% de desconto na compra de qualquer produto. Pessoal, vamos aproveitar. Pod.castpcd 10, não é isso? Isso mesmo. Aproveitem todo esse conhecimento que vocês tiverem. É mais do que comprovado que o alinhamento e o posicionamento correto beneficia o filho de vocês. Então, usem o cupom do Pod e adquiram os coletes. Exatamente. É isso, pessoal. Obrigadíssima, pessoal. Obrigada para minha equipe, obrigada para a clínica, para todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau. Até ano que vem, se Deus quiser.